Fala galera, mais uma live, ok? Estamos ao vivo e o convidado de hoje é o Diogo Arnold, ok? É um dos caras que se calhar eu conheço há mais tempo dentro do mercado brasileiro, ok? Troco bastantes ideias com ele, é fera, bravo, sabe demais, ok? Diogo Arnold e vai ser top, vai ser top. É um cara que eu gosto bastante, ok? Então vamos trocar aqui um bate-papo, vou ligar. Diogo Arnold. Bora aí, Diogão. Salve! Bora, galera. Vai ser bom hoje. Rapaz, e Olha aí? ele, Diogão. Tranquilo? E aí, como é que tu tá? Tudo certo por aí, como é que tá? Acabei Cara, de. não sei, aqui para mim eu acho que aí a sua câmara parou. Não sei se sou só eu. Galera, falem aí no chat se conseguem ver o Diogo direito e a mim também. Cara, aqui eu tô funcionando aqui. É? A, a prin- Direitinho? a princípio aqui tô normal, consigo te ver normal, consigo me ver normal também. Tá mais. Eu consigo ouvir direito. Agora o vídeo é que está mais ou menos. Mas o que importa é o conteúdo. Olha ele, olha o Pochó. Olha, está aí o Bear Grylls, está falando que está com alguma dificuldade. Que estranho, eu tô com 5G aqui e tá praticamente cheio o sinal. Ok. Tu, quando chegar aqui em Portugal também tem que arranjar aí uma net boa. Qual é que é a previsão? Quando é que tu vem para aí? Cara, é novembro a princípio, eu tô só esperando poder sacar um dinheiro para depositar para Portugal, para não comprometer caixa aqui, e aí eu vou comprovar a renda e tudo mais e só partir para É, fazer esses, tudo. esses processos burocráticos. Se precisar de alguma coisa que seja preciso fazer aqui deste lado, cara, é só pedir. Tu vem aqui para as Caldas? Ou Lisboa? Ou... Eu tô pensando em Lisboa, tá? Lisboa, para mim, sei lá, cara, prefiro cidade grande, assim, não sei, né? Tipo, eu tô acostumado com Porto Alegre, aqui onde eu moro, é uma cidade que, de alguma forma, assim, não tem como comparar com Lisboa, mas é uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, então, Cara, é bem maior que Lisboa. É bem eu maior. tô. Mesmo assim. Mas já voltamos a esse tema, já falamos melhor disso. Vamos aqui entregarem um conteúdo bravo aí primeiro. Cara, se quiser, apresente-se aí para quem não conhece o Diogo Arnold. Espera aí, primeiro, como é que tu fala o teu nome? À moda português ou é inglês? Tipo Arnold. Cara, é Arnold. Arnold. Ah, yeah, boa, boa, boa. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Diogo, eu não sei nada de marketing, não sei porque o Bernardo me chamou aqui nessa call. É engraçado também ele. Também sou muito engraçado, viu só? Mas falando sério, eu sou copywriter, tá, pessoal? Para quem não me conhece, obviamente, né, eu e o Bernardo, a gente, de alguma forma, a gente precisa entender sobre o negócio inteiro, sobre anúncio, sobre copy, sobre estratégia, funil, criação de produto, né? Mas sempre tem aquele ponto mais forte, no meu caso, é copy. Acredito que o Bernardo também, né? Então, eu sempre dei bastante ênfase aqui nos meus estudos, ou até nas minhas tarefas, na questão de copywriting. E, enfim, né? Não vou abrir números aqui porque eu, sei lá, prefiro ficar na minha, né? Sou mais de boa, mas, galera, dá para fazer muita grana com isso. Eu espero que vocês realmente aproveitem bastante essa live aqui, porque eu não tenho filtro, porque simplesmente não tenho medo de compartilhar tudo que eu sei. Eu ganho dinheiro, né, um bom dinheiro já fazendo isso, então não vejo motivo por que esconder de vocês, eu não considero ninguém aqui concorrente, né? Então vocês podem até perguntar aí o que vocês quiserem, que estamos aí para abrir o jogo, né? Cara, até já chegou aqui uma pergunta boa para tu responder, mas eu acho que se calhar respondemos mais daqui a bocado. Ou ela vai ser respondida automaticamente ao longo da live, que é, na nossa opinião, se dá para lucrar com o front-end nos Estados Unidos. Por acaso o Arnold é um cara perfeito para responder a isso, eu também já rodei nos Estados Unidos, mas ele está rodando agora neste preciso momento. Neste preciso momento não estou rodando nos Estados Unidos, estou rodando noutros países. Ele está rodando em inglês. Então vamos bater aí um papo sobre isso e ele vai falar também um pouco mais sobre isso. Se quiser começar aí a falar como é que está sendo aí a experiência de rodar na gringa.
comparado com o Brasil? Cara, então, pro Brasil, cara, o Brasil para mim é um mercado que é um mercado bom, acho que tem bastante espaço. Porém, o problema daqui que eu vejo do Brasil é fazer funil, tá? Porque nos Estados Unidos a gente consegue fazer um funil, por exemplo, muito mais fácil. Vou fazer uma comparação simples, tá? Enquanto no Brasil existe Pix, existe boleto, e muitas vezes isso vai quebrar o fluxo do funil de vendas, ou seja, a pessoa que vai comprar o produto, ela vai para a página de obrigado, né? Tu não vai conseguir fazer um upsell imediato para todo mundo. Às vezes tu vai precisar integrar com o WhatsApp, fazer algumas outras integrações para que o teu funil de vendas funcione e tu consiga fazer um upsell, por exemplo. Agora, nos Estados Unidos, não, né? Geralmente a pessoa vai comprar com o quê? PayPal, cartão de crédito. Então, o teu funil vai fluir melhor e tu vai conseguir fazer, né, lucrar mais, vai conseguir fazer mais vendas. Então, essa é a vantagem que eu vejo de anunciar para fora, certo? E claro, tem questão de plágio e tudo mais, mas eu estou pensando muito mais na questão do dinheiro nesse caso, né? Em relação ao mercado de fora, né, o que eu estou achando um mercado muito bom. Geralmente o pessoal fala que o CPM é muito mais alto, é muito mais concorrido, é mais difícil. E assim, vou dizer que realmente isso tudo é verdade, mas se tu for uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo, se tu sabe construir um bom funil, se tu sabe modelar bem, e eu falo modelar, né? Não copiar os outros, estou falando de modelar de verdade. Se tu entende o que tu está fazendo, não importa o quão alto esteja o CPM, tu vai conseguir lucrar, certo? Nos Estados Unidos, por exemplo, o produto que eu tenho no front-end, eu tenho ali um retorno de, por exemplo, $49 numa venda de front-end. O que está acontecendo? Eu pago um CPI de 160, por exemplo, e daí tem todo o funil, certo? Então, ainda assim, mesmo o mercado americano sendo um mercado mais concorrido, com CPM mais alto, eu ainda consigo lucrar no front-end, certo? Então, Também porque a taxa de conversão também é bem mais alta, porque a galera lá está bem habituada a gastar dinheiro. Cara, a questão dos americanos, mano, eles adoram maxing out the credit card. É usar o crédito ao máximo, cara. Usar o crédito ao máximo. Se eles têm a oportunidade de comprar alguma coisa, eles vão comprar. sim. E até, tu nota bem, como é que está aí o seu upsell? Tu nota bem diferença na conversão do upsell ou não? Nos Estados Unidos, quando comparado com o Brasil. Cara, bastante. Tipo, o pessoal compra pra caramba, assim, não... Assim, eu achei muito diferente do Brasil, porque no Brasil eu estava acostumado a passar um bom perrengue para conseguir fazer o upsell converter, certo? E já nos Estados Unidos, não. Tu coloca, né? Tu pluga todo o teu funil, tu conecta o teu funil e imediatamente a máquina começa a funcionar, né? Claro que tem que estar tudo muito bem otimizado, o copy tem que estar bem feito. O ideal é fazer um VSL e não um texto, né? No upsell. Eu percebi que a conversão, ela praticamente dobra só por colocar um vídeo. Então, funciona muito bem, tá? Muito melhor que no Brasil. E também tem um ticket bem mais alto de upsell, né? Agora aí no seu caso. No meu caso aqui, eu não estou testando alto, por quê? Porque meu upsell é um e-book, né? E eu tenho Cara, um certo um limite, assim, eu não consigo cobrar, por exemplo, 97 de um e-book. Eu não... É uma questão mais, uma trava mental minha, porque eu de fato poderia cobrar, mas eu aí, não me sinto confortável em cobrar isso das pessoas, sabe? Então eu cobro, sei lá, 49 no front, 49 no upsell e tá tudo certo. Mas cara. eu tô... Mas isso é mesmo um entrave mental, cara, porque as ofertas quase todas de infoprodutos nos Estados Unidos é upsell número 1 a $97 e é um e-book também. E a galera compra tipo 20%, 25%, talvez 30% conversão de upsell e é absurdo. O ticket médio sobe, que é uma coisa parva. Eu testei vários upsells, eu sou bom a fazer upsells. No final era a 97, o upsell que eu tinha, que era um e-book também, mas cheguei a ter, acho que referi isso no outro dia, a 197 e a 397 também. O self-sorting upsell, aquele em que dá duas opções. Mas 97, cara, experimenta aí que isso aí converte bem. Eles estão habituados, cara. Se tu for ver as ofertas todas do ClickBank, as antigas, na altura em que ele bombava mais, porque depois entraram nos encapsulados e afins, mas na altura em que era só PLRs, as ofertas quase todas é tipo 97, grande parte das ofertas, o upsell e converte bom. Vou fazer um teste aqui só para matar a curiosidade, para ver se vai funcionar. Vou botar 97, depois eu vou tentar melhorar um pouco a oferta também, para ver o que acontece. Uhum. E tu tá rodando aí para... Como é que foi para acertar aí a mão? Estava rodando worldwide em inglês, começou com os países Tier 1 primeiro, só com os Estados Unidos. Como é que tu fez aí para rodar na gringa? Cara, eu
primeira coisa que eu fiz, e não é o que eu sugiro fazer, na real, para todo mundo, foi começar com um ticket mais alto, né? Eu coloquei $49 de início. Eu não faria isso, eu fiz isso porque eu tenho caixa aqui, então quem está começando, eu acho mais legal começar com um ticket mais baixo e subindo, né? Mas enfim, eu comecei a rodar para todos os países Tier 1 mesmo. Basicamente, peguei ali Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, peguei a Europa inteira também. Então, de alguma forma, eu já fui atacando a galera que é grande, sabe? Por quê? Quando eu li o meu copy, cara, eu fiquei, tipo, bem confiante, sabe? Eu olhei para ele em inglês e eu pensei, tá soando como um copy do John Carlton, por exemplo. Eu fiquei, tipo, ok, dá pra arriscar. E aí, quando começou a dar um resultado, eu comecei a fazer algumas otimizações aí de lead, headline, né? Colocar um especialista, enfim. Cara, começou a dar um retorno absurdo. E aí, só escalar, né? Cara, e isso mudou muito quando eu estou ali. Uma das ofertas que eu tinha lá na gringa, eu logo de início testei logo 3 leads diferentes. Inclusive eram as 3 leads de história. Isto, mesmo dentro do mesmo estilo de lead, as leads depois convertem de forma bastante diferente. Mesmo sendo o mesmo estilo de lead, eu testei 3 leads de história, nessa aqui que eu estou pensando, em que basicamente era tudo igual, só o início da história é que mudava. E, cara, uma delas convertia tipo 3 vezes mais que as outras. Ou seja, com uma delas a oferta não funcionaria, com a outra funcionaria e estava funcionando. E é coisa boa de estar logo leads de início. E há muita galera que às vezes também fala, testei lead de história uma vez ou outra e não deu certo. Tá, mas dentro da lead de história também tem que acertar a história certa. Não é Sim. só fazer uma história e esperar que dê certo. São todas as emoções, né? De alguma forma, tem um gancho, né? Mesmo que mais oculto, mais indireto na história, tem um gancho, né? Tem alguma coisa que vai conectar mais, né, com a pessoa. Então, cara, isso lead de história ainda. Eu tenho uma preguiça de fazer, tá? Eu confesso que eu tenho uma preguiça de fazer, porque tem que pensar na história, tem que pesquisar um pouco mais sobre a história, né? Um jeito de transmitir a história para a pessoa de um jeito que seja emocionante, enfim. Eu vou no lead mais direto, de descoberta, mas eu ainda vou testar a história. Tu gostas desse tipo de leads, né? Mas, cara, agora com o ChatGPT, tu usa o ChatGPT para tanta coisa, cara. Tu vai lá, meia dúzia de comandos, tu arranjas ali logo uma história bem bacana. Eu vou testar. Eu uso ele para tudo mesmo aqui. Eu vou testar isso. Acho que isso fica a dica para o pessoal que não está usando ainda o ChatGPT, começa a usar porque faz bastante diferença. Não no quesito que ele vai fazer o trabalho para vocês, né? Isso não vai acontecer, mas ele vai acelerar o processo de vocês em pelo menos umas 5 vezes se vocês souberem fazer as perguntas certas, né? Cara, eu lembro que há uns anos atrás eu gostava tanto de escrever livros de história que eu inclusive andava a ler N livros sobre como escrever ficção e afins. E ajudou bastante também a aprender a escrever ficção, porque ajuda você a retratar, a mostrar bem uma emoção. Né? Nós temos aquela coisa na copy que é show, don't tell, ou seja, mostre, não conte. E então há muita galera que às vezes começa a escrever eu senti-me envergonhado ou qualquer coisa. Cara, não. Você tem que mostrar como é que aquela pessoa, naquela situação, tem que mostrar como é que ela se sentiu envergonhada, com as sensações físicas, pelo comportamento, e não dizer que ela só se sentiu envergonhada. Não vai ter o mesmo impacto, entendeu? Mas você conseguir descrever as sensações, tá ligado? Imediatamente começar a olhar para o céu, para o chão, as bochechas ficarem vermelhas, começar a olhar para a porta de saída, respiração ofegante. Sim. Sei lá, uma série de descrições que você pode fazer que a pessoa vai sentir na pele aquilo e vai perceber que aquela pessoa estava envergonhada. E vai ficar tipo, porra, eu não queria estar ali. Em vez de falar só, fiquei envergonhado. Não. Então é bastante importante, acho que também é bom para quem quer ser bom copywriter aprender a escrever também, de certa forma, ficção. Saber mostrar as coisas, sem ser dizer. Ok? É isso. Claro que depois também há o outro lado da moeda. Há muitos copywriters que depois tentam escrever demasiado ficção. Eu até me lembro na altura eu tinha um mentor que ele estava relendo as minhas coisas e até me falou, cara, você está escrevendo muito como se fosse um escritor, mas você não é um escritor, é um copywriter. You're not a writer, you're a copywriter. E então há ali um ponto de equilíbrio ótimo, mas é como tudo, ok? Tem que ter o bom senso, né? Tem que saber o teu limite do quanto detalhe que tu vai inserir para não deixar a pessoa também entediada, né? Às vezes... não, cara. Senão... Imagina, tu fica ali uma manhã de verão via as folhas, estava um vento, as folhas a voarem com o vento, o sol queimando a minha pele. Sei lá. Demasiada informação às vezes, então também é preciso... Detalhes desnecessários. Aqui no Brasil eu vejo muito disso. Quando eu vou ler um copy, cara, às vezes a galera
começa a enrolar, a gente fala encher linguiça aqui, tá? Porque tá enrolando. É, aqui também. Então, o pessoal faz muito isso aqui. E esse é um dos maiores erros que eu vejo a galera fazendo, assim, tu tem que ter um ponto de equilíbrio, saber que tu tá fazendo a pessoa visualizar algo só para ela se sentir no lugar do personagem, no quesito emoção, né? Apenas. E depois ir avançar com a narrativa. Isso. Então, só tem que se ligar nisso. Tem um livro, cara, eu peguei um livro sobre isso, não sei se foi o próprio Chris Haddock sugeriu, não lembro se foi ele, mas é um livro que tem na Amazon, é bem barato. Ele fala sobre várias emoções, é um livro que tem uma lista de emoções e como descrever aquelas emoções. Emotion Thesaurus. Isso. Emotional, é isso, né? Isso, é isso aí. Cara, era o que eu usava bastante antes. Eu abria aquele livro, cara, e eu, ok. Quando eu estava fazendo o outline da minha copy, depois chegava aquela parte aqui de mostrar a emoção X. Cara, eu abria esse livro, olhava para as descrições possíveis e etc. E aquelas que fizessem sentido naquela cena. Copiava, deixava lá na minha outline, porque eu faço sempre uma outline. E depois, quando ia escrever, já tinha lá como descrever aquela emoção. Sim. E não tinha que ir à procura e não cobrava aquele flow em que você está quando está escrevendo. Mas esse Hoje em é dia... bom. Hoje em dia é bem mais fácil. Tu vai lá no chat GPT, escreve, olha, transforma isso numa história mais vívida, com detalhes, né? Para fazer o leitor se visualizar dentro da história, enfim, sentir as mesmas emoções. Cara, ele vai fazer o teu trabalho por ti. É muito mais fácil. É bom demais. Um dia ainda hei de escrever um livro de ficção. Quando estiver reformado, quando me fartar de lançar ofertas, um dia ainda hei de escrever um livro de ficção. E agora falando ainda assim sobre a gringa. É interessante, cara. Eu achei interessante quando tu me falou que estava lançando uma oferta em inglês mesmo para os Estados Unidos. Porque hoje em dia já não se encontram muitas. Grande parte é encapsulados, que é com o desenvolver normal, com a sofisticação dos mercados, não é? Como o CPM ficou muito caro, também é uma crença que existe, a galera passou muito para os encapsulados. Os afiliados deixaram de promover ofertas de produtos digitais, porque o ticket médio nos encapsulados era muito mais alto e permitia-lhes mais escala. E então viu-se um bocado, já não se encontra assim tantas ofertas de produtos digitais, pelo menos aqueles tickets normais, mais baixinhos, na gringa. E então eu achei bastante curioso como tu me falou que ia lançar e deu certo. Então isso só mostra que nós temos achismos às vezes que não são certos e que é possível fazer as coisas. Cara, uma coisa que eu vejo, assim, que faz bastante diferença para conseguir fazer um e-book vender bem, né? Tu tá querendo, eu brigo com encapsulados, né? Minha concorrência é encapsulada, é a pílula mágica com o livro, né? Qual que é mais provável de ganhar? A pílula mágica. Só que no meu caso, eu tento transformar o produto na pílula mágica, entende? Eu tento fazer o conteúdo dele ser extremamente simples, direto ao ponto, e tento discutir isso no copy, para que a pessoa entenda que ela vai baixar o PDF, ela vai começar a ler e quase que de imediato ela vai conseguir aplicar aquilo sem nenhuma dificuldade, sem nenhum trabalho e vai começar a ter resultados. Claro, no meu caso, isso é verdade, né? Não é todo produto que vai conseguir prometer algo assim e entregar isso, mas no meu caso, como é saúde, é mais simples. Das coisas boas que o Arnoldo sempre teve, cara, a galera sempre foi um copywriter ético. Tá? Sempre se focou no produto, em entregar uma coisa de qualidade e fazer promessas que realmente consegue cumprir, que é uma coisa que não se costuma ver no mercado. E então o Arnoldo sempre foi dessas pessoas, além de ser um excelente copywriter. Isso só mostra que ele é um excelente copywriter, que para além de conseguir escrever boa copy, criada do zero, ok? Também consegue entregar. E dorme de consciência tranquila. Ok? Isso é o Arnoldo. Cara, é muito complicado, assim. Hoje em dia a gente vê tanta gente lançando oferta só para fazer dinheiro, né? Eles estão nem aí se a pessoa do outro lado vai ter resultado ou não. A pessoa pode estar com realmente um problema muito grave de saúde. Exato. E os caras vão fazer qualquer coisa para ela só para ganhar dinheiro em cima dessa pessoa. Isso é bem triste, cara. Falando a verdade, isso é bem triste mesmo. Eu fico bem chateado e eu penso, beleza, vamos fazer diferente, sabe? Porque essa pessoa, ela não vai ter resultado com a concorrência, mas com ela vai, né? E isso, de alguma forma, tu acaba construindo um negócio mais sólido, né? De longo prazo, assim. Claro, claro. Não, e o pior às vezes é que, para além de, obviamente, essa galera não conseguir entregar aquilo que está prometendo, depois você quer entregar uma coisa que sabe que realmente vai agregar valor na vida da pessoa, está competindo com esses caras, né? Que estão fazendo promessas absurdas e falando só qualquer bosta só para conseguir fazer uma venda. E então tem toda uma outra abordagem depois que se pode fazer relativamente a isso.
É, isso aí é complicado também. Isso a gente não tem muito controle na concorrência, mas o que a gente pode fazer é ser melhor que eles, né? Tipo, e tentar fazer com que as outras pessoas que acompanham a gente acabam, sei lá, fazer essa galera se inspirar e ter essa mentalidade também, sabe? De não fazer tudo pelo dinheiro, né? Fazer o dinheiro ser uma consequência de quantas pessoas de fato tu ajuda, né? Precisamente. Cara, estava aqui alguém falando nos comentários que nem sabe, sem name, porque clonador está aqui vendo live copy. Ai, ai, ai. Cara, é bom, que é para aprenderem como fazer copy como deve ser e criar as vossas próprias ofertas, limpar o mercado, porra. Por acaso, uma coisa que eu primeiro vim do mercado americano, não é? Antes de entrar no mercado brasileiro. E, cara, de vez em quando ouvia-se aqui e ali alguém falar de um plágio, cara, mas não era como existe agora no mercado brasileiro. Havia sempre alguém que ia tentar copiar. Mas, cara, eles descobriam quem era, queimavam logo o nome dele, era processos para cima, que a maior parte tipo, nem se atrevia muito a fazer isso. Está ligado? Até o próprio Chris Haddad, quando eu tinha as ofertas dele, e havia um cara, que eu não vou referir nomes, que lançou uma oferta de relacionamentos masculinos há uns anos atrás, que escalou razoavelmente bem. Estava fazendo, sei lá, 100 ou 150 vendas por dia no YouTube. Tu deves saber quem é que é. E, cara, a oferta do Chris Haddad era uma oferta de relacionamentos feminino. Este cara fez uma oferta de relacionamentos masculino, ok? Os elementos diferentes, cara, tá ligado? Só seguindo mais ou menos a estrutura e não sei o quê. E o Chris olhou para aquilo e pensou: clonador, roubou a minha ideia, roubou a minha coisa toda. Cara, e começou a queimar ele em público, à frente de toda a gente, cara, e foi assim um escândalo gigante, tá ligado? E não era nem perto de um clone que se vê no Brasil, que é copy-paste. Não, Que é, descarregam a sua página, descarregam a VSL, rodam a sua VSL, que está no... Você fica pagando a banda larga que eles ficam usando. Cara, foi assim uma coisa demais. Então, é uma coisa que não se vê muito no mercado americano também, é a parte dos plágios. Claro que há, mas não é uma coisa que faça parte da cultura, quase. cara, é que o problema no Brasil, por exemplo, a galera do Brasil aqui, é que o pessoal no Brasil ensina muito a espionar, a baixar o vídeo dos outros. É muito. Parece que o mercado se voltou muito a essa questão de modelar, entre aspas, os outros, e não tanto a desenvolver alguma coisa do zero. Então, parece que a mentalidade do brasileiro hoje, né, que eu enxergo, é essa, cara, tipo, é copiar o que os outros estão fazendo, sabe? Porque não tem punição para isso. Por exemplo, eu tenho uma oferta minha, cara, e eu tenho quase certeza que é um cara hispânico aqui da América Latina, tá? Porque o domínio dele é hispânico, eu já vi textos em espanhol. E, cara, o maluco simplesmente baixou meu VSL, exatamente baixou meu VSL, tá rodando ele. Baixou Essa meus... de agora? O que é? Esta de agora que tu estás rodando na gringa? A de agora que eu tô rodando na gringa. Cara, o maluco baixou, eu consegui no VTurb lá fazer derrubar o vídeo dele, mas a galera, tipo, enquanto eu não entrar com um advogado, eles não podem literalmente bloquear o acesso do cara. A Hotmart, eu tô há mais de mês esperando eles tomarem alguma providência, eles não fazem, eles não bloqueiam a conta do cara, entende? Então, tipo, é uma terra sem lei, entendeu? Por isso que nada funciona aqui. Tipo, a galera pode fazer o que quiser, pode literalmente baixar o vídeo do outro, usar, o cara não vai se dar o trabalho de te processar, entendeu? Porque é muito caro, gastão. Tu tá com antiplágio nessa oferta? O quê? Tu tá com alguma medida antiplágio nessa Agora oferta? eu tô. No início eu não tava, entendeu? Ah, ele pegou logo. Ele pegou logo no início. Ele tá rodando até uma versão mais ultrapassada, digamos, né? Que eu não tô mais usando. Mas o cara tá queimando meus criativos, né? Aí o gajo. Cara, depois me Então, envia mensagem. Eu tenho aqui uns vídeos gravados de antiplágio que são várias camadas e tu às vezes pode aplicar alguma coisa que não esteja fazendo e vai ajudar ainda a fortalecer mais. Porque agora daqui para a frente só vais recebendo mais tráfego e só vai tendo mais gente a chegar à sua oferta. Então é uma coisa que não vai dar para evitar o facto de verem a sua oferta, mas conseguem evitar às vezes facilmente não plagiarem. Ou seja, nunca consegue evitar o plágio a 100%, mas você consegue evitar os ratinhos mais pequenos. E os ratinhos mais pequenos é que normalmente levam a sua oferta aos ratinhos maiores. Né? O ratinho maior consegue sempre de alguma forma conseguir esquivar as coisas quase todas. Mas o problema são os ratinhos pequenos. Porque os ratinhos pequenos é que quando começam a ver a oferta, vários começam a tentar validar ela e não sei o que, não sei o que mais. Depois um ratão grande vê aquilo e pega a sua oferta do plagiador número 1, mas já é o plagiador número 2. E então... Mas ajuda a evitar esses pequeninos e mais alguma coisa. sim, depois me passa no WhatsApp. Eu também tenho uma sacada para te passar lá que eu tô fazendo, que eu não vou abrir aqui pelo seguinte. Essa é a única coisa que eu não abro, porque a partir do momento que tu fala a medida antiplágio que tu tá usando, aí todo mundo sabe como Isso, por isso contornar é que eu ela. também não referi agora os termos.
Por isso é que eu não referi agora aqui os termos. Depois a galera vai logo arranjar maneira de furar isso. Não, é melhor com o antiplágio quieto, a galera não sabe o que está fazendo. O meu, inclusive, se alguém tentar me plagiar agora, com o que eu estou fazendo agora, essa pessoa, ela não só não vai ter resultado, ela vai ter prejuízo. Então, é garantido o prejuízo. Então, daqui para frente, eu estou mais tranquilo, sabe, em relação a isso. Cara, olha, estava aqui um cara falando que para o brasileiro a palavra modelar e copiar é colapsada. Parece não entender a diferença ou não quer entender. Isso é uma coisa boa, porque modelar é bom, mas é o modelar estilo americano, não é o modelar estilo brasileiro, que na verdade é sinónimo de clonar, não é? Para o mercado americano é completamente diferente. O que é modelar? O que é para você modelar, Arnoldo? Cara, para mim modelar é, por exemplo, sei lá, eu quero criar um copy, eu não sei o que fazer, né, para criar um copy, então eu vou pegar todos os copies daquele nicho, eu vou pegar copies de outros nichos, mas por exemplo, vou fazer um produto para dor nas costas. Eu vou procurar produtos sobre dores nas costas, que estão escalados. Eu vou pegar produtos sobre próstata, por exemplo, sobre emagrecimento, sobre outras dores. E eu vou ver a estrutura que eles estão usando para criar headline, para criar o lead, para criar a oferta, para fazer a garantia. E eu vou pegar esses elementos e vou ver, beleza, esse aqui faz mais sentido para mim. Eu vou me inspirar nisso, vou usar isso como referência para usar nesse trecho do meu copy, né? Eu uso partes de um copy para ter de referência e eu crio a minha própria versão daquela parte, eu vou melhorando ela, trocando trechos, né? Vou mudando praticamente. Eu não fico trocando, por exemplo, você por tu, hoje por algum dia. Tipo, eu não fico usando sinônimos que a galera faz, sabe? Tipo, isso é idiota, isso é plágio. Cara, modelar. Na verdade, é muito... modelar é muito entender a estrutura, não é? Entender como é que está estruturada a mensagem de vendas. E depois você faz os seus próprios elementos, você tem o seu próprio gancho, o seu próprio mecanismo, logo por aí já é uma oferta, já é a sua oferta. Mas depois você está estudando este tipo para entender a estrutura dessa headline, o porquê daquela headline, a maneira como foi concebida, sei lá, a estrutura daquela mensagem de vendas, porque é que faz sentido, se não faz sentido, se pode usar ela, se deve adaptar. Cara, é entender o que é que está lá fora e ajuda bastante. Mas é sempre partindo do princípio que você vai ter o seu próprio mecanismo, até porque, eu falo isto várias vezes, você quando tem um mecanismo novo, ok, que valida, que vende, cara, você tem muito mais potencial de escala, porque é uma coisa nova que está ali, é uma novidade, que a galera ainda não ouviu, tá? Há galera que gosta, às vezes, sei lá, encontra uma oferta que está escalando bastante e, sei lá, pode trocar uma coisa ou outra, mas mantém o mesmo mecanismo, ok? Sei lá, troca a lead ou troca a história ou qualquer coisa. Já não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que você tiver, se você arranjar o seu próprio mecanismo base que ainda não está no mercado, porque o mercado ainda não ouviu isso. E o mercado não ouvindo isso é uma novidade, que é esse o objetivo precisamente do mecanismo, é ser uma novidade, certo? Isso eu vejo bastante, a galera aqui no Brasil, inclusive, né? Por exemplo, o pessoal que vai vender emagrecimento agora, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando a gordura marrom, que já está sendo usada nos Estados Unidos há muito tempo como mecanismo. Então, eles basicamente pegam o mecanismo que está dando certo lá fora e trazem para cá. Cara, de alguma forma. Gordura marrom, eu acho que a primeira oferta que eu vi com esse mecanismo foi a que era aquele gás pimento, cara, que era a história dos policiais. Sim, que o seu... O Haddad, foi o Haddad que escreveu. Que o Haddad escreveu e um guruzinho de 16 anos do Brasil copiou, né? E aí essa oferta original já era um mecanismo gordura marrom. Caramba, velho. Tá há tempo, então, rodando isso. Cara, essa oferta já tem o quê? Para aí 7 anos, se calhar, nos Estados Unidos. Muito tempo, muito tempo. Nossa, eu lembro desse copy, tava no ClickBank. Como é que se chama, cara? Eu sei o nome, só que está-me faltando. Tá falando do quê? Como se chama o quê? Eu estava tentando lembrar do nome da oferta original. Tá. Esse eu não sei. Era alguma coisa... 21 Days Flat Belly Fix, Flat Belly Fix. Flat Belly Fix, precisamente. Daí criaram de 3 semanas no Brasil, né? Coincidência, não? Cara, sabe o que é que eu me lembrei agora? Nós uma vez tivemos lançados, ou chegámos a testar uma oferta que escrevemos juntos e não vendeu um cu. Também não insistimos muito. Mas, galera, só para verem, nós somos dois bons copywriters, cada um de nós já teve várias ofertas criadas do zero, ok? Que escalaram bastante. Nós um dia pensámos, cara, bora aí fazer uma oferta juntos e não vendeu um cu. Então, você não se desanime se você tentar lançar a sua primeira oferta e se não fizer vendas. Porque nós já vendemos N ofertas,
temos provavelmente mais conhecimento que você. E, cara, mesmo assim também acontece de vez em quando. Não, ninguém Normal. acerta tudo a 100%, então faz parte, tá? Mas foi engraçado, cara. Tu, quando vier para Portugal, temos um dia, quando estivermos aí, um dia, oh, vamos fazer aí uma parada louca, e assim, só por diversão, fazemos assim uma coisa nova. Bora, bora. Logo, logo eu tô aí também. É mais tranquilo, dá pra. Cara, eu piro de fazer até uns projetos aleatórios, assim, só pra ver o que dá. É, precisamente. Ah, tu só rodou em inglês e em português, né? Também nunca rodou assim fora noutros países. Como assim? Os únicos idiomas que eu rodo é inglês e português mesmo. Por exemplo, espanhol eu não gosto, não que eu não gosto, assim, do idioma, né? Mas é que eu não conheço nada, então eu não confio que alguém vai traduzir e que aquilo vai soar da mesma forma, entendeu? Pois, Então, eu prefiro escrever em inglês e ter um pouco mais de controle sobre o que está sendo feito, porque em inglês eu mesmo escrevo, eu corrijo, faço tudo e uso o GPT para fazer alguma correção gramatical, se necessário, né? Para ver se tem algum erro muito grave, alguma coisa que um nativo não falaria, mas geralmente está sempre certo. É, é mais por isso, assim, mas, cara, espanhol eu ainda vou testar, né? Por enquanto é cara, só. é bastante bom, é bastante bom. Só que depois precisa ter essas medidas todas anti-plágio também, porque quem opera no mercado espanhol são os brasileiros também. Então tem muito esse quesito do plágio. É, e eu havia uma altura em que cada oferta que eu acertava, cara, eu ficava traduzindo para outras línguas e testar em vários mercados diferentes. E tem umas coisas interessantes, porque há ofertas que traduz a performance, ok? Do género, está vendendo bastante, sei lá, em português, vende bastante no Brasil, vende bastante em espanhol, em francês, whatever. Mas tem outras também que, mantendo tudo igual, cara, não vende. Uma oferta validadíssima que escalou bastante numa língua, depois traduz para outra língua, por alguma razão não vende. Deve ser as diferenças culturais, ou até às vezes, se calhar, a tradução, porque nós temos noção que na copy, a copy tem que fazer sentido, tem que ser nativa, né? Tem que ir ao encontro da maneira como as pessoas daquele país falam e às vezes com a tradução pode-se perder um bocado isso, né? Às vezes você usa uma expressão popular porque ajuda a dar momentum e tudo mais na copy e depois às vezes é se calhar traduzida literalmente para outra língua que se calhar não se usa essa expressão e a galera fica um pouco confusa e já acaba por perder um bocado do poder que a copy tem. E então é uma das teorias que eu tenho e outra é as diferenças culturais. Mas de facto já tive ofertas que traduziram e que venderam bastante noutras línguas e outras que não venderam, não vendiam. Cara, eu tive isso com o espanhol. Eu testei uma oferta de relacionamento que eu tinha, funcionava muito bem no Brasil, e eu testei espanhol, ela funcionou por um tempo, mas ela perdeu performance, sabe? Eu acredito que seja por conta de eu não entender como que funciona esse nicho em outro país, né, na América Latina. Porque o preço não tava alto, né, não lembro agora se era US$ 19 ou US$ 29, enfim, Não mas estava alto, não. Pois não. Mas acredito que seja pela diferença de cultura mesmo, e enfim. Porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente usa muito o WhatsApp. Agora, se tu vai para os Estados Unidos, eu não sei se é a mesma coisa, entendeu? Acho que a Pois. galera lá não deve usar. Não, o Brasil usa bastante o WhatsApp, Usa? cara. Eu fiquei surpreendido quando eu estive aí no Brasil que até as pizzarias tinham um WhatsApp com um robô, com um chat automático, cara. Cá não temos isso, tá ligado? A maior parte dos países onde eu já fui não tem isso, cara. Eu já fui a, sei lá, 30 países. Muda bastante. Talvez, por exemplo, se fazer um produto de relacionamento focado em Tinder e algum aplicativo de namoro que seja mais universal, talvez funcione mais, por exemplo, do que falar sobre o WhatsApp, né? Acredito, né, agora, olhando assim, talvez faça mais sentido, né? E depois também tem a questão que, por exemplo, se estiver falando de Latam são vários países, né? E depois também tem algumas diferenças entre eles também. E então sempre que eu vendia Latam eu focava principalmente no México, sempre era o país principal e tentava entender a cultura mexicana acima de todas as outras. Depois as outras que funcionassem também, ótimo, mas focar assim numa em específico, México, cara, é fantástico. E é um país fantástico no geral, o México. E tu foi até pro México, né? Até tive, Tu viajou. até estive lá no México já este ano, cara, e até não me importava de voltar, não. Cara, é muito conteúdo. O pessoal aí quer perguntar alguma coisa, será? Cara, eles estavam aí escrevendo umas perguntas. Eu também não queria estar interrompendo, mas estava aí uma galera lançando aí umas perguntas. Galera, aproveitem aí, falem o que quiserem, tá? Seu arquivo deu essa luz.
de por onde e como começar a minha nova copy, que é justamente analisar as que estão rodando para entender e começar a escrever. Galera, não há melhor antes de escrever uma oferta que olhar o mercado, pegar ofertas, estudar essas ofertas, entender a estrutura, ver os elementos. Cara, eu só hoje, eu agora estou começando a trabalhar numa oferta nova, não vou revelar mais informações, e eu só hoje estudei 2 ofertas novas. Fiz 2 debriefs, peguei, descarreguei as VSLs, transcrevi, podem usar o transcriptor que é rápido, transcrevi, peguei, fiz um documento de debriefing para cada uma delas, li tudo, peguei a estrutura de cada uma delas, peguei os elementos todos e, cara, eu tenho uma noção muito melhor do que eu tinha ontem à noite sobre o que é que eu vou fazer nesta oferta. Você entende? Não há coisa melhor do que olhar para o mercado e estudar as ofertas que estão no mercado, cara. Você vai entender logo, vai-se fazer mais luz, cara. Eu ainda nem defini bem a minha oferta, o que é que vai ser o meu entregável, nem nada mais. Mas eu já sei como é que vai ser mais ou menos a minha copy, consoante aquilo que eu já li. E ainda vou fazer o debrief mais 1 ou 2. Então, isso do debriefing, para mim, é das coisas mais importantes. Você pega sacadas que às vezes nem estava a par. Ou, às vezes, certas linhas que você lê e pensa, uau, gostei disto por alguma razão. E entende, lá, assim, uma sacada qualquer que você tira disso. É coisa que eu sempre gostei de fazer. Desde as cartas clássicas. Mas para aprender copy mesmo é as cartas clássicas para mim. E aqui o Arnold também é do copywriting clássico mesmo, também gosta de estudar os antigos. E esses eram os génios. Não tem nada a ver com hoje em dia. Esses eram os génios. Tu podias dar a esses caras uma garrafa de água destas e eles vendiam-na por $100, se fosse preciso. Uma coisa que eu aprendi recentemente, não que eu aprendi, mas eu me dei conta, né? Os copies clássicos, eles servem muito como referência para te aprender a psicologia por trás da venda, para te entender como escrever de maneira direta ao ponto e com bastante impacto, sem encher linguiça, né? Encher o copy de informação desnecessária. Então, os copies clássicos, eles vão servir muito para te ser mais direto ao ponto, para te entender a estrutura de vendas, a psicologia. Agora, os copies atuais, eles vão te mostrar o que está funcionando hoje. Porque o copy clássico, tu parar para pensar, era o que? Era um copy numa folha de jornal que parecia uma matéria de jornal. Então, ele era extremamente nativo, né? Era como se fosse um native ads da época, certo? Então, tinha aplicativo rolando ali no feed, e o cara estava fazendo? Estava folheando o jornal. Eventualmente, tinha um copy ali, o cara não sabia que era um copy, até que ele já estava lendo e já estava interessado, certo? Então, hoje em dia, tu tem que ver como que a galera que está escalando está se comunicando, né, para parecer ser nativo, né, para parecer algo assim que não é uma venda no meio do feed. A partir do momento que tu entende o princípio de vendas, que tu sabe escrever bem, que tu sabe persuadir através de um texto, é simplesmente tu pegar o que está funcionando e fazer a tua melhor versão daquilo, né? Tu pega aquele copy que já está dando certo, né? Tu vai fazer o debriefing, por exemplo, o Bernardo acabou de falar, a gente vai fazer uma versão absurdamente melhor daquele copy, porque tu tem uma noção de marketing muito melhor do que aquele cara que escreveu ele, por exemplo, tá? Tô supondo aqui que tu é tipo um puta nerd, que tu estuda muito sobre copy clássico e que tu consegue saber o que tá funcionando, tu tem a capacidade de espionar bem, certo? Então tu consegue fazer uma versão muito melhor do copy, e o que te impede de ir melhor que esse cara, né? Nada. É simplesmente começar a testar essa oferta nova, né? Então, isso não é plágio, tá? A gente tá falando de modelar. A gente está falando, né, o que eu estou falando aqui é pegar uma coisa que está dando certo e fazer um marketing superior na mesma mídia que aquele cara já está fazendo. Então, tu vai concorrer diretamente com ele, com copy possivelmente superior ao dele, tá? E não Beat the control, como na gringa. O quê? Beat the control. Exato. Faz uma versão melhor. Que é, na gringa, os offer owners, quem tem empresas estabelecidas, já têm um control. O control é o nome que é dado a oferta que estão usando para escalar e para trazer clientes novos para o negócio. E quando já está rodando há muito tempo e começa a saturar e a perder alguma performance, eles contratam outros copywriters para irem lá, olharem para a oferta que eles têm rodando e melhorarem ela, okay? Escreverem uma versão nova. Pode ser uma coisa tão simples quanto, eu não estou a dizer para você fazer isso, estou falando deste método da gringa. Às vezes há copywriters que só mudam 1 ou 2 linhas e aquilo explode. Só para dizer que às vezes há tanta coisa de otimização e coisas que nós não conseguimos enxergar assim de olho nu, que tem um peso gigante.
E outras vezes eles trocam, cara, N coisas, e para bater o controle, que é para fazer voltar aquele produto, voltar a vender bem. Então isso é uma das coisas até quando você tem uma oferta que começa a saturar e afim, é começar a trabalhar nela e mudar certos elementos que podem dar uma luz nova à sua oferta. Gancho, lead, headline, sei lá, história, tudo e mais alguma coisa. Agora eu ia falar aqui uma coisa relevante e esqueci. TDAH. Tá falando de bater o controle. Tá falando de bater o Era antes controle. disso. Só que depois, entretanto, veio-me assim essa ideia à cabeça. Vai pensando aí. Pessoal, isso que o Bernardo falou é bem interessante, assim, porque realmente o fato de vocês mudarem, por exemplo, o criativo de vocês, eu acho que o criativo é o principal ponto aqui. O criativo de vocês, ele vai filtrar quem que ele vai estar levando para o VSL. Então, a partir do momento que vocês filtram melhor a pessoa no criativo, se comunicam diretamente com aquela pessoa que vocês precisam atrair para o copy de vocês e excluem as outras pessoas que não devem ir para o copy de vocês, vocês vão ter dados mais limpos no VSL de vocês. Por exemplo, muitas vezes a gente tem uma retenção muito merda no copy. Primeiro, 1 minuto, tu perde ali metade das pessoas. Isso pode acontecer por quê? Porque a galera faz o criativo clickbait. Tu quer atrair todo mundo para aquele teu copy. Mas nem todo mundo vai se interessar genuinamente por aquilo, entendeu? Às vezes é mais por uma curiosidade, não porque a pessoa precisa daquilo. Então, se tu fizer um filtro melhor no teu criativo, um preparo melhor, às vezes um criativo em vídeo que vai fazer a pessoa chegar mais consciente no VSL, só isso pode dobrar a conversão de vocês, entende? Então, é uma coisa simples, mas que deve ser levada bem a sério. Assim, a galera às vezes acha que, sei lá, só ficar trocando uma imagem, alguma coisa assim, não dá muita atenção para o criativo, ou fica testando criativo que nem doido, sem entender o motivo. Comece a fazer isso de maneira mais consciente, tá? Pensando que o criativo ele é um filtro que vai levar as pessoas certas para o VSL, tá? Cara, olha, tenho aqui uma pergunta boa se tu quiser responder. Como criar o efeito hipnótico em uma VSL? Cara, eu sou zero esquerdo assim para falar em questão de hipnótico, mas eu vou tentar explicar para vocês o que eu Responda considero. ao que interpretou. Efeito hipnótico é assim um bocado ambíguo, mas... Sim, sim. Mas assim, o que eu considero ser hipnótico, tá? Do meu ponto de vista, é tu conseguir se comunicar com a pessoa de uma maneira que se conecte com a dor dela, mas ao mesmo tempo se conecte com a dor, mostre, né, que vocês têm uma certa esperança para ela, alguma solução para o problema dela, e isso de uma maneira crível, que a pessoa realmente acredite que aquilo é real e que ela não perceba que é um vídeo de vendas que vocês vão querer vender, tá? Na minha visão, é isso que vai fazer um copy ser hipnótico, tá? Eu não fico pensando em open loop, esse tipo de coisa, sinceramente. O meu copy ele é muito direto. Por exemplo, é uma nova descoberta que eu tenho aqui, né? Que eu descobri, alguma coisa assim, ou que foi descoberto por algum médico. E eu vou revelando detalhes para a pessoa, fazendo com que ela sinta progressão, tá? Eu acho que essa sensação de progressão, de que algo está sendo revelado, faz com que a pessoa queira ficar. Porque, querendo ou não, isso vai antecipando, né? Dopamina no cérebro, antecipação. A pessoa vai ficar querendo saber, né? Tipo, beleza, estão quase chegando. Daqui a pouco ele vai mostrar, né? Como resolver esse problema. Porque eu vou revelando coisas para a pessoa, tá? Um erro que eu vejo a galera no Brasil cometendo é a pessoa promete que vai revelar, abre o loop, fala que daqui a 1 minuto vai revelar o negócio, e a pessoa fica indo e voltando e ela não dá a sensação de progressão no copy. Essa falta de uma sensação de progressão faz a pessoa desistir, certo? Isso é muito comum no Brasil. Eu avaliei bastante copy. Isso que tu está falando de progressão é o que eu chamo de momentum, que é aquela sensação, precisamente, que a narrativa está a andar cada vez mais rápido e que Tá chegando. Cara, Né? Tipo um trailer de um filme, né? Que tu fica vidrado ali, preso no trailer do filme, querendo saber, tipo, o que vai acontecer, né? Agora, o trailer fica indo e voltando, e parece que o cara tá te fazendo. É das piores coisas que se pode fazer é voltar atrás na narrativa e voltar a referir coisas e personagens que já não é preciso referir e referir. Cara, voltar atrás na narrativa é das coisas que, para além de perder esse momentum, ou essa sensação de progressão, é altamente confuso também. Porque a certo ponto a galera já fica e, cara, você não quer de todo ser confuso na sua cópia, é a pior coisa de todas, ok? Porque uma mente confusa não compra, tá?
Então, eu agora lembrei-me de uma coisa, inclusive, é quando eu faço leads de história, por acaso, eu dou sempre um contextozinho breve, não interessa demasiadas informações, mas breve, um contexto do que é aquela cena. Porquê? Que é para a pessoa eu não dou tempo à pessoa de questionar, hã? Mas o que é isto? O que é que está a passar aqui? Não, eu explico logo tudo direitinho, que é para a pessoa não se questionar e não entrar muito naquela parte racional. Agora, responder essa parte do efeito hipnótico. É não deixar a pessoa, a meu ver, usar muito o lado racional e começar a questionar sobre aquilo que está a ouvir. Okay? Objeções que lhe vêm à mente. Por isso é que é bem importante, às vezes não, sempre, constantemente, responder a objeções antes delas aparecerem na mente da pessoa. Responder à objeção antes dela aparecer. Okay? Que é para a pessoa não desligar aquele lado emocional que você está puxando e começar a pensar já pela parte racional. Para mim, o efeito hipnótico é ser altamente intuitivo, empático e emocional. Que a pessoa vê aquilo e fica, uau, este cara realmente me compreende aquilo que eu estou passando. E fica dali de olhos vidrados, só sendo levado por você. Okay? Para mim é não puxar muito pelo lado racional. Tanto que quando estou explicando os meus mecanismos, claro que eu dou coisas que apelem à lógica, à razão. Agora, uma coisa interessante, apelar no Brasil aparentemente tem um significado diferente em Portugal. Apelar é chamar a, é neutro. Eu acho que uma coisa apelativa no Brasil é negativo, não é? É pejorativo, é enganoso. Alguém me explicou isso uma vez. Cara, apelativo depende do contexto, tá? Mas Aqui é bom, tá ligado? É neutro, não é negativo. Aí acho que é negativo em certos contextos. Eu acredito que depende bastante do contexto mesmo. Eu não consigo pensar num sinônimo agora para apelativo, até porque não estou muito familiarizado assim com isso aqui no Brasil. Mas dá para entender, dá para entender. Pronto. Que é, ok, eu dou o suficiente para justificar aquela parte racional, se eles precisarem justificar aquela compra a alguém e entender, ok, o suficiente, mas eu tento não entrar em muitas explicações lógicas e racionais no mecanismo, precisamente para não quebrar esse efeito hipnótico, entendeu? E especialmente depois considerando na minha história quem é que está contando o mecanismo, tá? Porque se for uma pessoa normal que descobriu a solução e está contando o mecanismo, também às vezes não faz sentido entrar em grandes explicações das moléculas e disto e daquilo e aquilo outro, porque pode não fazer muito sentido. Agora, se a história for, essa pessoa descobriu um médico que lhe explicou, já posso explicar um bocadinho mais e entrar por esse lado. Então depende muito do contexto todo. Mas eu tento também não ser demasiado racional e continuar a ter na emoção o tempo todo. Isso para mim é o efeito hipnótico. Agora, eu acho que de certa forma eu e o Arnold temos maneiras diferentes de escrever. Tu é muito essa parte de nova descoberta, breaking news, gosta muito de escrever dentro desse sentido, né? Eu gosto de escrever dentro do sentido tipo quase ficção e emoção e assim histórias loucas. Sim. Cara, uma coisa que eu percebo aqui, por exemplo, por mais que eu seja um pouco mais científico, eu não perco as pessoas na hora que eu estou explicando. As pessoas ficam ali no mecanismo. Eu perco as pessoas no início do copy e quando eu revelo que tem um produto, por exemplo, um livro, alguma coisa assim. Então tem uma pequena perda. Porém, quando eu estou explicando o mecanismo, por mais que eu seja científico, eu não perco as pessoas. Mas eu acredito que é porque eu tento fazer o meu copy parecer tipo um documentário. Eu não explico as coisas, por exemplo, que uma certa substância vai gerar um efeito no corpo da pessoa. Eu não explico isso de uma maneira confusa. Eu explico isso de uma maneira simples, com analogias, e eu explico como se fosse um fato e não uma promessa. Então, por exemplo, tem uma molécula X, que essa molécula, quando ela chega no teu sangue, ela vai, sei lá, aumentar a produção do hormônio Y e começar as tuas células de gordura vão começar, sei lá, a se esvaziar. Estou inventando coisa aqui. Mas eu, em vez de falar para a pessoa antes disso que ela vai emagrecer, eu falo para ela que isso acontece quando ela ingere essa substância e que essas células de gordura se esvaziam e, por consequência, né, a pessoa começa a perder peso. Então, eu tento fazer a pessoa entender aquilo como um fato e não como uma promessa. E a partir daquilo, ela mesma vai concluir que aquilo é benéfico para ela, que ela precisa entender mais sobre aquilo. Eu não preciso ficar prometendo. Acho que isso faz com que as pessoas continuem ali, sabe? Porque eu não fico exagerando nas promessas. Não, então, e a sua copy sempre foi muito amarradinha. Sempre foi ali muito... Tu analisa palavra a palavra mesmo. Esta palavra precisa estar aqui. Não, fora. Sim, cada palavra. E uma outra coisa que eu tento fazer é traduzir benefício científico, ou seja, algo científico, eu tento traduzir aquilo num benefício para a pessoa. Ou seja, isso significa que tu vai poder ter esse resultado aqui, sabe? Benefício funcional, mais... Exato. Ou muitas vezes eu falo do resultado das pessoas dos estudos, certo? Como eu vendo produto para saúde,
Então, existem estudos científicos. Eu pego esses resultados, eu tento traduzir esses resultados de uma maneira mais palpável, visual, porque geralmente o estudo ele é boring, né? Não tem nada assim que faça uma pessoa comum entender ele, né? Se eu falar simplesmente do resultado seco do estudo, de ponto, a pessoa que está vendo o VSL não vai entender. Então, eu tento traduzir isso para algo mais palpável. Então, isso eu considero bem importante também. Porque eu não tenho esse ponto forte de contar história que nem tu tem, né? Tu conta mais história do que eu, tá mais habituado a escrever copy de história, eu não. Então, para mim, isso é uma fraqueza que eu tenho e eu tento contornar isso de alguma forma, né? Que é fazendo isso que eu acabei de falar. Não, precisamente, há estilos diferentes de copy. E agora foi até uma sacada boa. Tu é mais esse estilo ou tem outro estilo? Artistas. São os artistas, cara. Têm estilos diferentes. Cara, como é que tu conheceu o mundo do copy? Estavam perguntando aqui. Por acaso, isso é uma pergunta interessante. Como eu conheci copy? Como é que entrou no mundo do marketing direto e afins? Cara, eu tava... Eu vou resumir bastante. Eu conheci o marketing quando eu estava na Universidade Federal, que eu fazia engenharia mecânica, estava na metade do curso, e eu comprei um livro, O Trabalho 4 Horas por Semana. E eu li esse livro e eu comecei a entender... do Tim Ferriss. E eu comecei a entender que dá para ganhar dinheiro online, cara. E eu fiquei, caramba, mano, para tipo viver super bem, viajando, trabalhando online. E eu comecei a buscar mais sobre isso. E por acaso encontrei o Érico Rocha, que na época estava em ascensão, né? O Érico Rocha estava ficando famoso no Brasil, com fórmula de lançamento. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso. Eu descobri que, tipo, eu não tinha como comprar o livro do Érico. Então, o livro do Érico não, o curso do Érico. Então, eu comprei o livro do Jeff Walker. Cara, eu não sabia inglês na época direito. Meu inglês era muito ruim. E eu comecei a aprender inglês porque eu precisava ler as paradas. Eu comecei a ler no Kindle mesmo, o livro do Jeff Walker. E eu comecei a aplicar isso, porque tinha um canal no YouTube que ensinava as pessoas técnicas de estudos para Enem, vestibular, que é para entrar na universidade aqui e ganhar bolsa de estudos. E eu comecei a ensinar essas pessoas a estudar no YouTube, no meu canal. E eu pensei, beleza, eu preciso vender alguma coisa para essa galera. E daí eu comecei a estudar lançamento através do livro do Jeff Walker. Deu certo, tipo, foi um lançamento orgânico e tal, foi um resultado certo, entre aspas, né? Deu R$ 3.000 na época, sem investir nada, só testando. Primeiro dinheiro online. E eu descobri que dava certo. Daí eu larguei a federal, larguei a faculdade, porque eu pensei, beleza, eu vou me dedicar 100% a isso agora. E começou a dar errado, cara. Eu pensei, nossa, larguei a federal e não tô mais conseguindo lançar, porque eu tava saturando a audiência, não tinha tráfego pago, entendeu? E depois disso eu comecei a estudar copywriting, porque eu pensei, beleza, eu preciso aprender a vender mais, né? Tipo, de alguma forma. E eu não gostava de copy, eu achava, tipo, que copy era uma coisa meio nada a ver, assim. Eu queria ser estrategista na minha cabeça. E quando eu comecei a ver que eu precisava aprender copy, aí eu me aprofundei bastante nos clássicos, né? Eu devorei os clássicos logo de início, eu reescrevia os copies do Gary Halbert, cara, eu analisava linha por linha, tudo. Tipo, era bizarro, assim, meu inglês não era bom, mas eu arriscava, sabe? Tipo, tentava. E chegou num ponto em que, assim, eu acabei internalizando bastante coisa, sabe? E agora, eu não sei dizer, assim, a partir de qual ponto que eu fiquei bom, mas é um processo que, quando vê, tu já sabe fazer o negócio, né? Tipo, um processo gradual, está cada vez ficando melhor, claro. Mas isso aí tem o quê? Uns 3 anos, eu acho. Foi no início da pandemia, tá? Era no início da pandemia. Mas tu está com um bom nível de inglês para 3 anos, pá. Sim. Eu não fiz curso, nada, né? Fui aprendendo, vendo vídeo em inglês, o Russell Brunson falando. Eu via muito conteúdo do Russell na época. Comprei o Expert Secrets e tal. Então, acho que é o melhor jeito de aprender inglês, tá, galera? Para quem quer aprender inglês, aí aprende na prática, na necessidade, sem cursinho. Cara, interessante, pá. Não sabia que tu tinha tido um canal do YouTube de ajudar a estudar. Tinha. Eu estudei muito sobre método de estudo. Nossa, cara, eu para criar o meu curso, eu lia livros em inglês de método de estudo, tipo 4, 5 livros da Amazon, e começava a anotar e criar meu próprio método em cima daquilo, sabe? Criar processos para que as pessoas conseguissem seguir esses processos. Então, Hoje em dia tu é um apaixonado pelo copy. Hoje em dia não largo de mão copy, cara. A habilidade de imprimir dinheiro, literalmente. Cara, estava aqui perguntando, plágio de criativos, tem algo a fazer ou não tem o que fazer? Sim, tenho o que fazer. Eu posso fazer um conteúdo sobre isso um dia desses, ok? Agora não vale a pena entrar aqui em detalhes técnicos, mas sim, tenho o que fazer para proteger os seus criativos, ok? Para quem me perguntou. Vocês só rodam com especialista? Não. Também rodamos sem especialista. Apesar de eu agora estar a atender mais para o lado do especialista. Já rodei sem especialista com especialista.
E é bom, tem vantagem de rodar com um especialista em várias frentes, ok? Mas é totalmente possível rodar sem especialista, ok? Arnoldo, não sei se você quer responder a essa pergunta ou não, são informações suas, tento não revelar demasiado, porque sabemos como é que é o mercado, mas se quiser falar um bocado sobre isso. Sobre a questão do especialista? Se roda com especialista ou sem especialista, tá ligado? Eu comecei sem especialista, agora tem especialista, tá? Mas eu comecei. Por quê? Porque eu preciso testar primeiro, preciso ter número. E o motivo é o seguinte, eu gosto de chegar no especialista com números, com resultados, para o especialista não pensar que ele é o alecrim dourado que está fazendo o projeto dar certo, entendeu? É chegar no cara e dizer, olha, eu estou com esses números aqui, seria legal ter um rosto para o produto, eu acho que tu poderia contribuir para esse projeto e em troca a gente pode fazer uma parceria, dar uma comissão, enfim. É diferente. Agora, se tu pegar o cara no início, sem resultado, o cara vai achar que ele que está gerando resultado para ti, tá? E não só, cara. E tu às vezes precisa fazer otimizações na copy e depois tem um trabalhão da porra logo gravando tudo direitinho e depois vai a ver e não converte. Sim. Isso aconteceu há pouco tempo, arranquei logo com um especialista. Eu pensei, esta oferta já vendeu noutros mercados, vou lançar agora neste mercado específico, vou só botar logo especialista que isto vai funcionar. Cara, não funcionou. E funcionou noutros mercados, foi uma oferta que eu vendi noutros mercados. E depois traduzi para essa língua, peguei logo especialista e não deu certo. E depois eu comecei a testar variações, a trocar ganchos e a trocar isto e aquilo, e que trabalheira, está ligado? Depois enviar, primeiro escrever de novo, traduzir para aquela língua, enviar, esperar, enviar para o editor, editar, cara, ugly, se a copy for boa, vai converter, é tudo muito mais fácil, cara, é tudo muito mais fácil. Cara, tu escreves, bota logo ali, gera voz com inteligência artificial, bota em cima, no mesmo dia tem tudo operacional. Enquanto que arrancar logo com um especialista também, cara, é uma trabalheira do caraças por causa disso tudo. E depois também depende de como é que tem organizado com o especialista, porque se você for pagar por projeto, imagino que a oferta não dá certo e gastou dinheiro para ele gravar aquela parada toda, tá? Há outras formas de negociar com os especialistas, tá? A forma como eu negociei, eu não pago nada de início, ok? Eles são pagos com a performance, ok? Foi a medida que eu adotei, não quer dizer que seja a melhor, é a que eu uso. Mas não é preciso especialista, tá? Claro que depois, se validar a oferta, uma oferta ugly ou cinematográfica, vale a pena testar com um especialista. Tanto porque é uma coisa mais humana, mais credibilidade, as pessoas ligam-se mais à partida, depende do mercado também, segundo os meus testes, e também ajuda bastante com anti-plágio, especialmente, ok? Porque grande parte dos plagiadores, eu sei, eles ensinam aos alunos deles para plagiarem, mas eles dizem, mas não plagiem ofertas com especialista, porque podem ter problemas, e de facto podem ter, por causa dos direitos de imagem, ok? Então logo aí ajuda bastante na parte do antiplágio. Agora, especialista, sim, normalmente ajuda, mas eu já tive ofertas que sem especialista convertia mais do que com especialista. E faz sentido se pensar um bocado na psicologia e na natureza daquele mercado em que eu estava atuando, no caso, ok? Mas por norma sim, é sempre melhor do que não ter, mas não quer dizer que seja 100% das vezes. Tudo no marketing é teste, ok? Não leve isso como uma verdade absoluta. Nada é uma verdade absoluta. É isso aí, eu concordo bastante com o Bernardo. O especialista, ele deve servir como uma otimização, né? Quando o teu projeto já está encaminhado, tornando aquele copy, tá dando certo, beleza, o que eu posso fazer para melhorar? Né? Sem mexer no copy. Beleza, vou botar o rosto de uma pessoa aqui para ver o que acontece, né? Se eu botar um médico aqui falando, será que vai converter mais? Né? Credibilidade pode aumentar. Então, isso pode influenciar na conversão. Então, o especialista, ele não é essencial. Eu já comecei muito projeto, né, principalmente esse atual que eu tô, cara, com um fundo branco, né, que vocês chamam de ugly. Cara, era o VSL feio, assim, sem ninguém falando ali. E funcionava. Então, o especialista, ele vai entrando como uma otimização do projeto. E até para a questão de marcas. Se tu quer construir uma marca, né, construir um projeto de longo prazo, é legal ter um rosto, né, uma pessoa ali que vai falar com os clientes, enfim. Vai ser o médico delas, né, digamos assim. Cara, estava aqui, Eliseu Tomás perguntou como baixar uma VSL. Cara, tu podes usar uma extensão do Chrome, que é o CocoCut Downloader, tá? Alguém que conheça pode escrever aí, CocoCut, C-O-C-O-C-U-T, é uma extensão do Chrome, é boa para descarregar. Às vezes quando não funciona, se você estiver usando Windows, tem um software que eu até costumo usar, Arnold, que é o IBM, né, Downloader. É o Internet Download Manager, alguma coisa assim. IDM, Internet Download Manager, uma aplicação para o Windows que aparentemente descarrega tudo. Eu nunca usei ela, cara, porque eu só tenho Macs e não há para o Mac. Então eu uso o CocoCut ou então outra forma qualquer.
o IDM funciona, ele funciona muito bem, ele baixa literalmente qualquer vídeo, Tudo, literalmente. tudo, tudo. Tudo. Vimeo, aqueles Vimeos bem mais complicados também. Sim, tu baixa qualquer vídeo, até dentro da área de membros da Hotmart, eu acho que tu consegue baixar se quiser. É bizarro. Cara, tenho que ir aí comprar um Windows só para descarregar esses vídeos que às vezes ficam mais difíceis. Vale a pena. Cara, deixa eu ver se tem aqui. Essa é a verdadeira modelagem. Qual ferramenta de espionagem brasileira vocês recomendam? Cara, eu já usei várias. Não é que seja grande espião, mas eu gosto de saber o que é que está no mercado. Nem que seja pós-debriefs. Agora eu tenho usado o Guru Killer, tá? É brasileira, inclusive. É bom porque dá para também ter uma análise mais ou menos de... Eles têm uma inteligência artificial que, sei lá, calcula o nível de escalabilidade, como eles chamam. Não sei se é exato ou não, mas é mais uma métrica que pode ajudar. Também tem uma coisa boa, você consegue descarregar o funil do cara, ou encontrar os URLs, pelo menos é quase como se eles fossem ver o sitemap do website e te mostra os links todos dos upsells e não sei o quê, se você também quiser estudar o upsell de uma oferta no seu nicho, entender, ok, este é o tipo de oferta que ele está usando naquele upsell. Você entender como é que está montado o funil também é bom, ok? Isso tudo dentro do Guru Killer, é o que eu estou usando. Depois acho que o AdMiner também é brasileiro, aparentemente é bom. Depois também tem o AdHeart, okay, que é russo, que era o que eu usava. Também tem o Big Spy. Tem vários, cara. Tá? Já disse aí uns quantos nomes, depois deixo aqui a live gravada e tu pode ver. Drop ou PLR? Cara, dão os dois grandes, tá? E você pode aplicar copy nos dois, na verdade. Por acaso eu já tive várias vezes para fazer drop, nunca cheguei a fazer drop, já vendi produtos físicos, mas não foi drop. Tu já teve experiência com drop, Arnoldo? Cara, não de preguiça. Eu tenho muita vontade, muita curiosidade de fazer um advertorial para alguma coisa para vender produto físico. E, cara, só que o que me impede é porque eu tenho uma preguiça, velho, de lidar com a questão da entrega para o cliente, de falar com o fornecedor, de achar fornecedor, de ficar montando. Cara, pé no saco, prefiro fazer. A parte do suporte é o mais chato. Mas é interessante, vender produtos físicos é interessante, cara. E pode experimentar assim uns funis diferentes. Eu tenho até agora nada a brincar com um tipo de funil completamente diferente, não é VSL. Depois falo nisso no futuro. Mas eu gosto de experimentar assim veículos diferentes de entregar mensagens de vendas. Então, e eu acho que produtos físicos, cara, dá para fazer umas coisas bem interessantes, cara. Aqueles sites tipo e-commerce com elementos de e-commerce bem white hat, mas com elementos direct response. Está ligado? Uhum. Advertoriais também, advertoriais para páginas de e-commerce, advertoriais para páginas dessas e-commerce com elementos de direct response, tudo e mais alguma coisa. Porque os produtos físicos, ok, verdade seja dita, é mais fácil de vender do que um produto digital, ok? A venda é mais fácil, à partida, Às ok? vezes, Porque tem mais valor tangível, é uma coisa que está ali, tá? o produto físico, o legal dele é que ele se vende sozinho, porque tu consegue fazer o marketing, que é o melhor marketing que pode fazer a demonstração. Demonstração. Se tu fizer a demonstração Yeah. muito bem feita, tu não pode mostrar, né? Então tu faz um Reels, por exemplo, um anúncio em formato Reels, demonstrando o produto como se fosse um Reels nativo, como se fosse um conteúdo normal do Instagram. O pessoal vai se interessar por aquilo, já vai querer comprar antes de tu falar qualquer coisa, né? Então, no site, tu vai enfatizar benefício, quebrar objeção e fazer a venda. Tipo, eu fico pensando, cara, uma venda fácil, só que, cara, é uma preguiça de montar a loja. Mas é interessante essa fazer assim coisas diferentes, cara. Havia aí um maluco lá nos Estados Unidos que era para vender um aparelho anti-ronco, tá? Os carros ficam roncando durante a noite, uma parada que tu enfiava no nariz ou qualquer coisa e supostamente deixava de roncar. E o cara estava tipo comprando esses aparelhos por $1 e estava vendendo por $99 cada aparelho. Olha só. Caraca, é muita grana, é muita grana. Não, mas isso é bem impossível mesmo, porque as pessoas elas não vão ficar pesquisando para ver se encontra isso no Alibaba, no AliExpress ou em algum lugar assim, né? Eles simplesmente vão se interessar e comprar, né? É muito diferente. Exatamente. Cara, vocês acham que dá para modelar uma oferta antiga que vendeu muito uns anos atrás? Com certeza. Dá. Claro que tem que adaptar à realidade atual, ok? Mas grande parte dos elementos de conversão que foram usadas naquela copy, naquela altura, cara, ela vendeu porquê? Porque ela acertou precisamente nas dores do avatar, a oferta em si, cara, era coisas que ele procurava e, cara, você pode pegar esses elementos e adaptar à realidade hoje em dia. Claro que depois tem que se adaptar à sofisticação do mercado, ok? Porque o mercado vai sofisticando, se eu tiver uma promessa mais básica, um mecanismo mais básico, o que é que seja,
se calhar depois disso já várias pessoas usaram esse mecanismo e já perdeu a potência que tinha. Então tem que adaptar nesse caso. Ou seja, mas às vezes não. Ou seja, você tem que pegar naquilo, ver porque é que funcionou essa cópia antiga, ok? Entender as crenças do mercado de hoje em dia e o que está no mercado e o que teve no mercado, ok? E adaptar, ok? Então isso é um conceito importante, é a sofisticação, ok? É por isso que se você pegar, se calhar, nessa oferta igualzinha como estava e tentar vender hoje em dia, podia não funcionar por causa da sofisticação e não tanto pelos outros elementos, tá? Então é adaptar nesse sentido. Agora também depende há quantos anos é que você está falando. Eu já modelei ofertas que estavam no ClickBank e eu modelar, digo, pegar a estrutura e mudar os elementos para a minha própria oferta, ok? Mas partir do princípio daquela oferta, a verdadeira modelação. E que deu muito certo, e ofertas já estavam no mercado há uns bons anos atrás. Tá? Mas eu tive em consideração a parte da sofisticação e tudo o resto. Okay? O que é que tu achas disso, Arnoldo? Cara, eu concordo contigo. Uma coisa que eu gosto de enfatizar bastante para a galera em relação à questão de estudar copies antigos para tentar talvez criar um copy no mesmo nicho hoje é o seguinte: uma coisa que não vai mudar são os desejos e as dores que aquela pessoa tem. Precisamente. Tá? Tipo, a pessoa lá, que está com sobrepeso, cara, é meio que universal. Ela vai ter problema para entrar na roupa que ela gosta, ela não vai se sentir bem em ficar, por exemplo, sem roupa na praia. Enfim, essa pessoa, essa dor é universal, tipo, é uma coisa que não vai mudar. O que vai mudar ali, por exemplo, que o Bernardo falou, às vezes vai ser como que tu vai entregar a mensagem, né? Quais produtos já foram oferecidos para essa pessoa, né? São várias coisas que, assim, outras coisas que já foram vendidos para, mas a dor, a frustração que ela sente, o que ela quer, o desejo que ela quer, cara, isso é universal. Tipo, tu pode pegar um copy de, sei lá, 30 anos atrás e hoje é a mesma coisa, entendeu? Tu vai mudar outros elementos ali para ficar de acordo com a sofisticação de hoje, né? A promessa, grande parte, relativamente à Isso, promessa. às vezes E assim, mais indireto, né? Por exemplo, o Gary falava de uma pílula para dieta e tal. Na época poderia ser bem eficaz tu falar sobre isso, né? Direto na headline. Hoje em dia eu acredito que já vai mudar bastante coisa, né? Não é mais tão simples assim. Então, o jeito que tu vai prometer, como o Bernardo falou, vai mudar. precisamente, precisamente. Cara, eu estava aqui um cara perguntando, quando a retenção está boa e não vende muito? A meu ver, okay, eu vou falar aqui a minha opinião, pois o Arnoldo tem a opinião dele, ele partilha também. Cara, eu olho para as métricas secundárias quando as vendas não estão como eu quero. Tá? Eu tenho um certo KPI, Key Performance Indicator, ou seja, um certo número que eu aposto para cada métrica secundária. Se elas estiverem todas boas, ou seja, a retenção está boa, o play rate está bom, a lead, o gráfico está bom, cara, os criativos estão bons. E, cara, está tudo bom aparentemente, mas depois não vende direito, é oferta, para mim. Okay? Posso tentar trocar um mecanismo, melhorar a oferta e coisas, mas às vezes eu já cheguei à conclusão que mais vale partir para uma coisa completamente nova. Tá? Eu só perco tempo otimizando quando são. Posso otimizar a nível dos criativos, a nível de se calhar trocar só um gancho que é mais simples, trocar as leads, headlines, assim, coisas simples. Agora, mexer muito no mecanismo e ter que mexer na oferta, para mim já paro para outra. Tá? A meu ver, quando tudo está ótimo, mas não vende, é a nível de oferta. Ou não acreditaram o suficiente no seu mecanismo, que é a solução que eles precisam, ou a oferta não é boa o suficiente. A meu ver, o que é que tu achas, Arnaldo? Cara, de novo, concordo. Assim, os pontos que eu analisaria se eu tivesse com esse problema de retenção, de estar tudo perfeito, mas não está vendendo, é o seguinte: o mecanismo talvez não esteja muito bem explicado, não esteja fazendo o mecanismo na cabeça da pessoa. O mecanismo ele tem que ser óbvio, tem que ser intuitivo. A pessoa precisa conseguir entender aquilo de imediato e ela mesma precisa conseguir explicar isso para alguma pessoa sem dificuldade. Isso significa que o mecanismo é fácil de entender, né? Tem que ser um mecanismo que gruda na cabeça da pessoa e que faça um sentido imediato, certo? Se tu conseguir fazer isso e conseguir comprovar para a pessoa, e às vezes as pessoas pecam nisso em não comprovar, não usar bastante elemento de prova, bom, aí, né, vai funcionar. Se tu tiver um mecanismo que ele gruda na cabeça da pessoa, que é simples, que tu tem muita prova, ok, né? Tipo, pode ser que o mecanismo não seja o problema. Aí pode ser que seja oferta, tá? Esses são os pontos que eu avalio: mecanismo, oferta, e também tem a questão de isso já está na oferta, mas vou separar aqui para ficar mais fácil, que é da pessoa acreditar que ela vai conseguir usar aquilo para ter resultado, certo? Então, depende do que tu está oferecendo para a pessoa. Às vezes, ela entende o mecanismo, faz sentido,
o teu produto é interessante, mas talvez a pessoa não acredite que vai ser fácil de usar aquilo. Então, pode ser que ela não vá comprar por isso. E então, tem um outro ponto que é a quebra de objeção. Tenta quebrar todas as objeções que a pessoa tem, porque às vezes a pessoa não vai comprar por conta de uma objeção que ela vai ter em relação ao teu produto, certo? Então, são esses detalhes aí, mas o que o Bernardo falou está mais completo. Tá, até alguém tinha respondido aqui, que nesse caso a história estava boa, mas talvez a oferta esteja fraca, não gerou credibilidade, urgência, etc. É, cara, pode tentar trocar o mecanismo, adicionar mais credibilidade ao mecanismo, mais prova social, pode ajudar, explicar de uma forma mais sucinta, mais simples, mais fácil de entender, mais intuitiva. Pode também melhorar a oferta, o enquadramento da oferta, a forma como é apresentada, mostrar que pode resultar para aquela pessoa e todos os outros critérios que eu uso na parte da oferta, que fácil de usar, precisa de pouco trabalho, funciona para toda a gente ou para todos os avatares, entre outros, tá? É coisas que eu acrescento para fazer a minha oferta mais forte. Mas, cara, às vezes você pode entrar ali dentro de uma parada de ficar a otimizar isto e aquilo e aquilo outro e depois vai gastando mais dinheiro em testes e coisas. Às vezes mais vale partir para uma nova. Isso é a minha opinião, tá? Não quer dizer que você precise fazer isso. Okay? Eu gosto de otimizar ofertas, mas as ofertas que eu gosto de otimizar têm que mostrar logo potencial de início. Tá? Têm que já estar tipo, boas, que é para ficarem ótimas. Agora, se forem tipo más ou medíocres e com otimização ficam boas, para mim não vale a pena. Não dá tá? Depois também não vai escalar tanto como eu quero. E isso é uma coisa que, desde o início, acho que desde a primeira versão, tem que ter uma espécie de checklist para pelo menos esses itens. O mecanismo tem que estar extremamente simples, bem estruturado e muito bem provado, né? Tem que ter... O mecanismo não pode ser uma coisa que vai ficar como uma dúvida na cabeça da pessoa se aquilo é ou não é daquela forma. A pessoa tem que olhar para o teu mecanismo, entender ele e acreditar que é daquela forma e ponto, entendeu? Aquilo funciona daquele jeito e ponto, porque tu deu todas as evidências de que aquilo é real, entende? A partir desse momento, teu mecanismo, digamos, a explicação dele já não é mais um problema. Daí vai da pessoa, tipo, acreditar que vai funcionar para ela ou não, entende? E depois a tua oferta, né? Nem o Bernardo falou ali. Cara, estava aqui um cara perguntando: Bernardo, como é que você recomenda a gente se adaptar à diferença de fuso ao anunciar na Europa? Recomenda criar conta de anúncio com fuso específico do país que vamos anunciar? Nossa. Cara, isso é uma boa pergunta, porque eu também, quando eu rodava muito na América do Sul, estando aqui na Europa, tinha umas boas horas de diferença. Então nós chegávamos até a ficar acordados durante a noite para fazer a escala diária, cara. Tipo, a noite toda. Depois era boa hora de vendas, está ligado? Não queríamos perder. E depois, cara, ficava assim bem confuso, tá? Você tem duas abordagens. Pode fazer exatamente igual como está fazendo agora, ok? Extorquir o dinheiro que conseguiste trocar da escala diária. Também depende da forma como você faz a sua gestão de tráfego, ok? Ok, tem duas grandes escolas, que é vai lançando as campanhas, vai otimizando ao longo dos dias, dos tempos, tá? Que é mais muita escola americana, que eles não mexem muito nas campanhas e coisa e tal, e deixam elas rodando, tá? E vão subindo o orçamento e coisa e tal. E tem a escola mais tipo, que se fala mais no Brasil, que é a escala diária, que é, cara, dia bom, explodir em vendas e depois baixar o orçamento e coisa e tal. Depende primeiro da sua abordagem a nível de gestão de tráfego, ok? E depois, mesmo se estiver dentro da escola de otimização diária, também tem duas abordagens, que é fazer exatamente igual como se estivesse no Brasil, ou então tem que se adaptar, tem que ver os horários em que vende mais e adaptar o seu sono e a sua vida àqueles horários, ok? Cara, eu vivo isso. É isso, está ligado? Ou quer fazer muita grana e adapta-se e dorme mal e faz o que tem que fazer, ou, cara, vive a sua vida normal e faz o melhor que pode dentro da sua vida. Agora é uma decisão sua, entendeu? Mas, efetivamente, tem mais resultados de conseguir adaptar e estar em cima das campanhas nas melhores horas. Está ligado? Cara, aqui eu tenho que desativar as campanhas ao longo do dia. Chega perto da meia-noite, eu ativo tudo, volto o orçamento para o orçamento inicial em tudo. E eu sei que a partir da meia-noite até às 7 da manhã vai ter gasto um valor equivalente ao meu CPA ideal, digamos assim, né? E eu vou desativando tudo que não vendeu ali. E o que está extraordinário, eu aumento um pouco, né? Eu faço uma escala leve, uma vertical bem de leve, só para não estragar o que já está funcionando. E, cara, que tem funcionado muito bem assim. Tipo, eu literalmente acordo para otimizar e volto a dormir. Porque senão eu perco o melhor momento para mim é da meia-noite ao meio-dia, certo? Então, das 12 às 12, né? Então, eu acordo no meio do caminho para otimizar e para
continuar para vender mais ainda, sabe? Tipo, sem desperdiçar dinheiro. Então, querendo ou não, a gente tem que acordar no meio da noite ali, ou no meio do teu horário de dormir, simplesmente para fazer uma otimização. Faz parte do jogo, né? Pois. Olha, cara, maninho, Portal Altair, whatever. Uma dúvida, depois que revela o preço, vocês continuam mais tempo ali reforçando a venda. Cara, depois de revelar o preço é em peso, cara. Você tem que usar todas as armas do seu arsenal e cair em cima dele de todas as formas e maneiras, cara. Não é revelar o preço e esperar que eles comprem. Você tem que, cara, fazer o máximo. Esforçar, aumentar, dando bónus, garantias. Cara, crossroads, que é falar, é espetar a faca e dar aquela opção, cara, você tem duas opções diferentes agora nesta vida, ou continua a vida de bosta que você tem levado e vai continuar a acontecer aquilo que tem acontecido e vai-se lamentando pela vida fora, ou é só clicar num botão e a sua vida vai passar a ser X e Y e tudo e mais alguma coisa. Cara, é a mesma altura de, cara, bote aquela pessoa num estado, cara, que eles ou compram ou saem dali a chorar. Sim. Faz. Cara, mais uns 8 minutos fazendo a... Fala. Não, depois que tu revela o preço, passa mais uns 8 minutos ali falando, tentando convencer a pessoa que essa é a melhor decisão para ela. Porque se a pessoa está te escutando ainda depois de ouvir o preço, ela só está esperando aquela afirmação, né, que aquele detalhe de informação para ela tomar a decisão de comprar mesmo. Cara, tudo que tiver ao seu alcance, tá? Porque depois também tu já, imagina, você já disse tudo o que tinha a dizer, já apresentou o produto, já revelou o preço. Cara, daí para a frente não interessa, a VSL pode ter até mais 40 minutos. Não interessa, você já falou o que tinha a falar, aí é só terminar a venda, tá? Já que perdeu esse tempo todo, cara, apresentando tudo e mais a história e o mecanismo e não sei o quê, só para fazer a venda. Depois chega ao ponto em que revela o preço e pronto, fica à espera que eles comprem. Não, meu amigo, perdeu esse tempo todo, agora vai continuar ali a enfiar a faca e a forçar a venda, tá? E não interessa depois, pode ter mais uma hora, se lixe, depois do preço, depois de revelar o preço. Pode deixar mais uma hora, desde que tenha coisas para dizer. Cara, não vai perder a oportunidade, tá? Isso é crucial, o close é crucial. Isso aí vem daquela frase, né? The more you tell, the more you sell, né? Tipo, quanto mais ficar falando ali com a pessoa, quebrando objeção, né? Confirmando que é boa, mais vai vender, né? A pessoa tá ali, afinal, ela já podia ter saído, né? Ela já sabe preço, já sabe qual é o produto, ela tem tudo para sair. Por que ela não sai? Ela tá esperando uma confirmação, né? Alguma coisa para justificar aquela compra, né? Normal. Cara, quem é que foi no dia estava falando com alguém, me falaram que há um cara qualquer, posso estar errado, ok? É a ideia que eu tenho. Mas acho que é um cara qualquer nos Estados Unidos, que é top em vendas ao vivo, no palco, live sales e essas coisas todas. E acho que o cara, mano, ele fica falando horas a fio só quebrando objeções. Só quebrando objeções. E o closing rate dele em palco é uma coisa absurda. Tá ligado? Só por ficar ali falando, quebrando objeção, atrás da 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 objeção. Só falando, só quebrando objeção. Tá ligado? Então, cara, se tiver alguma coisa para falar, fale. Fecha essa venda, tá? Não fica a dormir aí na parada, tá? Como está a sofisticação aí em Portugal? Cara, Portugal é um país estranho para vender, ok? Overall. É um país com pouca escala, dá para vender, nem todas as ofertas funcionam, ok? O estilo de oferta que funciona em Portugal é diferente do estilo de oferta que funciona no Brasil, ok? Eu já vendi nos dois países e normalmente uma oferta que vende bem num país não traduz bem para a outra, tem que ser adaptado, ok? O português, europeu no geral é mais cético, tá? Os brasileiros têm muito hábito de consumo também quando comparado com europeus, ok? Gostam de comprar em paradas na internet e não sei o que mais, também estão mais habituados e gostam, está ligado? E são mais facilmente persuadidos a... Os portugueses são naturalmente um povo muito cético no geral, tá? Precisa de muita prova, ok? E tudo o que há na internet para os portugueses é golpe ou qualquer coisa, está ligado? Enquanto no Brasil, de facto, há golpes e a galera compra, em Portugal não há golpes e a galera não compra porque acha que é golpe, coisas que são boas aparentemente, entendeu? É a diferença. São muito céticos. Então é um estilo de copy diferente que você precisa de ter, ok? E os anúncios também são mais caros e têm menos escala, tá? Também tem menos players, porque a maior parte não consegue vender em Portugal. Ok? Mas é possível e dá para fazer grande. Eu comecei, durante muito tempo, só vendia em Portugal. Depois é que comecei a ir para outros países também, maioritariamente por causa da escala. Consegui escalar mais e gastar mais grande em anúncios.
Mas em Portugal, se conseguir, cara, ter uma ofertazinha a funcionar é bom, mano. Vai ganhar em euros, mil suave. Tá? O foda de Portugal tem o quê? 2 milhões de habitantes, nem sei o tamanho, mas é pouquíssima gente. 10, 11, vá, 10, 11, já. Ah, tá. 10, 11. Não, é mais. Mas, tipo, por exemplo, tu vai ver as cidades grandes, que nem Lisboa, Porto, tipo, é tudo, sei lá, 300 milhões de habitantes, 300 mil pessoas, né? Não milhões, imagina. 300 mil pessoas, não é muito. E aí o Não, não. parceiro, tipo, realmente, quando eu fui fazer uma oferta de relacionamento, eu tinha uma rodando no Brasil. Eu pensei, vou pegar essa oferta aqui e vou rodar para Portugal, não vou mudar nada, só vou mudar a moeda, né, do checkout. E, cara, tipo, vendeu, mas durou 2, 3 dias e parou de vender, não funcionou mais. Eu acho que me lembro de tu me falar que ia tentar vender em Portugal, ou que estava vendendo em Portugal, ou qualquer coisa na altura. Agora que fala nisso. Eu tentei É. vender e vendia mais em português do Brasil do que em português de Portugal. Eu pedi para uma pessoa fazer o proofreading, né, para fazer a correção das palavras e deixar no sotaque de Portugal. E, cara, não funcionou. Funcionava mais em português brasileiro. Cara, olha só, uma das primeiras ofertas que eu rodei, cara, há uns bons anos atrás não havia AI nem nada dessa parada para fazer as vozes. Eu narrei a minha própria VSL. Eu acredito que tu também já fiz o mesmo no Brasil, né? Yeah. Eu narrei a minha própria VSL. Cara, essa VSL, logo nos primeiros tempos, teve tipo 15 milhões de impressões ou qualquer coisa com a minha voz. Cara, eu. 15 milhões de impressões, não, ou views. Views, 15 milhões de views. Uma cena só no YouTube, cara. Eu tinha, cara, professores meus do passado e amigos meus do país inteiro ligando. Oh, vi um anúncio, cara. És tu que está aí falando no anúncio? Sou, cara, o país inteiro, cara. Eu, se tivesse mostrado a cara, era famoso agora, tá ligado? Só pela minha voz a galera reconhecia-me. Rodou o país inteiro, cara. Não há ninguém que não tenha visto aquela oferta na altura. Isso aí. Só para ver. Aqui no Brasil também, quando eu rodei com a minha voz, a galera vinha me perguntar se era meu copy, porque eu tava A sério também? O anúncio do YouTube tinha minha voz, tá ligado? Eu tentei distorcer um pouco a voz para mudar um pouco e não ficar idêntica à minha, mas ainda assim a galera via que era minha voz. Mas, cara, tipo, é normal. O cara bota a voz na internet, não tem erro, né? Alguém vai ver. Cara, qual curso você indica para quem quer se aprofundar em copywriting? Cara, depende se você já conhece os elementos básicos ou não. Eu acho que é assim, quando você já entende os elementos básicos, de facto o Quick Start Copywriting é o melhor livro de todos para aprofundar mais em coisas mais específicas de copywriting. Mas para aprender os elementos básicos, se calhar não é o ideal. O que é que tu achas? Tipo um livro assim que ensina os elementos básicos da maneira mais pragmática e simples de entender. Cara, eu tenho dois aqui que eu já mostrei eu já mostrei esses dias aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui para mostrar de novo. Eu tenho eles abertos sempre na mesa. Qual é o nome do programa? IBM? Não, IDM, Internet Download Manager. Ó, né? um deles é esse aqui, que é o Shortcut Copywriting Secrets, do Scott Haynes. Tá? Printem quem quer. Esse é um deles. Ou escrevam aí no chat. Shortcut Copywriting Secrets, ok? O outro é o Kick-Ass, do John Carlton. Cara, esses dois livros, para mim, acho que com eles não precisa de quase mais nada. Claro que tem o Quick Start, do Makepeace, né? Que é muito bom. Mas esses aqui, cara, sei lá, eu gosto deles. Então, fico usando eles de... John Carlton cara, era dos meus favoritos. Eu adorava o copy dele, John Carlton. Eu gosto muito dele, cara, do estilo de escrita dele. Fico apegado. Mas fora isso, usaria muito Swipefile também, cara. Acho que Swipefile é quase tão importante quanto o livro de copy. Cara, isto tudo clássicas, cara. Aí depois é que vai ajudar bastante, tá? Cheguei somente agora, a live ficará guardada. Sim, amigo, está tranquilo. Já revelaram como afiliado? Não, cara, não gosto de afiliados. Eu prefiro ficar com 100% da comissão. E tu? E tu, Arnoldo? Eu tentei uma vez, cara. Quando eu comecei no mercado digital com copywriting, eu precisava escrever para testar, né? E aí eu peguei um produto de advogado, cara. Era marketing para advogados. Se chamava Advogado DSX, alguma coisa assim. E aí eu escrevi uma página, escrevi um copy para vender aquele produto. Eu botava o link de checkout deles no meu botão. Vendeu, cara. Deu umas vendas, mas sei lá, eu não tinha muita experiência na época. Não consegui escalar. Mas depois eu fui para minhas ofertas mesmo. Cara. E é o melhor. O processo de mecanismo, o melhor conteúdo que eu vi foi o Marketing Teasers do Derek. Verdade. Derek é bravo demais também, né?
Tese de marketing, do Derek. É bom para aprender mecanismos e tudo mais, parte lógica, racional, explicação. Shout out, Derek. Qual processo vocês utilizam para saber o nível de sofisticação de um determinado país? Cara, entender o mercado, ver o que é que está no mercado, ver o que é que as ofertas que estão no mercado estão falando. Isso ajuda, ok? Ver o que é que elas estão falando, o tipo de promessas, como é que estão, como é que está a mensagem de vendas, como é que está sendo explicado, tudo mais alguma coisa, ajuda a entender o nível de sofisticação daquele país. Se tiver muitas ofertas rodando, etc, etc. Tá? Só mesmo olhando para o mercado e vendo o que é que está lá. Tá? É o que eu faço. Okay? Eu nem faço nada. Pois. Eu sempre faço o melhor copy possível. Testo. Não tenho muito esse apego a entender em que pé o mercado tá, sabe? Porque eu penso, beleza, se isso aqui rodaria nos Estados Unidos, né? Se eu consigo rodar isso nos Estados Unidos a nível de ter bastante prova, não me preocuparia em rodar isso num país que não é tão sofisticado, entendeu? Pois. O mercado dos Estados Unidos é o mais sofisticado de todos. Se fossem criar uma oferta hoje, criariam um nicho inexplorado ou de grande massa, mesmo tendo concorrência absurda. Cara, eu só gosto de nichos de grande massa. Tá? Eu não gosto... Cara, se o nicho é inexplorado, há de haver alguma razão. Tá? Não há de ser o primeiro que teve essa ideia. Mas se calhar não está lá ninguém porque se calhar não é lucrativo. É a maneira como eu olho para isso. Há exceções à regra, tá? Mas eu gosto já de nichos validados que sei que vai vender. Está ligado? É a minha opinião. Eu gosto de grande massa. E depois também tenho outra teoria em relação a isso. Eu já passei a bola para você, Arnoldo. Relativamente à concorrência absurda. Que é o tipo de marketing que nós fazemos. Marketing direto. Okay? O que nós tentamos fazer é uma venda imediata. Certo? Se você pensar na Amazon, você quer comprar, sei lá, uma cinta para emagrecer, qualquer coisa. Você vai à Amazon, escreve cinta para emagrecer e vão aparecer 100 lojas vendendo uma cinta diferente para emagrecer. E você logo aí tem a opção de comparação. E a galera vai olhar para os 5, 10, 15, 20 e vai tomar uma decisão com base na comparação entre eles. Ok? Nós, como usamos muito marketing de resposta direta ou marketing direto, é uma estratégia muito push. A galera não está à espera de comprar nada à partida. Está ali scrollando no feed, está fazendo qualquer coisa e leva ali com um anúncio e vai ver a sua landing page, a sua VSL, porque lhe chama a atenção. E, a meu ver, se a copy for suficientemente boa naquele preciso momento em que a pessoa está a assistir aquilo, ela vai comprar. Ela não vai tipo, deixa eu aqui esperar e procurar mais 10 ou 15 produtos iguais a este que eu nem sei se existe, de certa forma, ok? Então isso foi uma coisa, era uma crença que eu tinha há vários anos atrás. E depois eu falei disso com o Alan Soltanic e ele próprio me falou que ele não acreditava nessa parte da concorrência. Naquele preciso momento a galera ia comparar com outras ofertas. Tá? Eles podem já ter visto outra oferta no outro lado qualquer no seu nicho. Ok? Por isso é que também é interessante saber a sofisticação e essas coisas todas para saber o que é que você vai falar. Mas se a sua copy for suficientemente boa, ok? A pessoa vai comprar naquele preciso momento. Ok? É isso que eu gosto de pensar. Eu não acho que é completamente diferente de um e-commerce em que a galera está na Amazon comparando com outras coisas, ok? Então, gosto de nichos grandes, ok? Porque está validado, sei que vende, e depois eu não me preocupo muito com a concorrência, porque eu sei que se a minha oferta estiver boa, o suficiente, vai vender, entendeu? Não é por ter outros players que ela vai pensar, vou aqui comparar com aquele ou com aquele, entendeu? O que é que tu achas, Arnaldo? Cara, mesma coisa. Eu não entro, nem cogito entrar em nichos e eu não sei se são férteis ou não. Eu prefiro ir direto em nichos mais concorridos e que eu tenho convicção de que o meu mecanismo é bom, tá? Então, são duas coisas que eu avalio. Esse nicho é um nicho grande, que dá muita escala, e o meu mecanismo, ele é muito bom, ele realmente funciona, ele é superior, né, ou pelo menos parecido no quesito eficácia com os mecanismos que já estão sendo usados? Se sim, eu entro nesse nicho. Por quê? Um nicho com muita concorrência significa que é um solo muito fértil, muito dinheiro. Certo? Senão não teria tanta gente dedicando recursos para anunciar nesse nicho, certo? E outro ponto importante é o seguinte: quanto mais concorrência, mais referência a gente tem para fazer um copy. Ou seja, é mais fácil modelar com base em 5, 10 copies diferentes escalados. Tem uma referência. Simplesmente escrever com base em alguma coisa que tu acredita, mas tu não sabe se aquilo funciona ou não. Agora, já tem muitos copies sendo escalados,
tu já sabe exatamente quais dores bater, né? Quais argumentos usar no teu copy. Vai ser o teu mecanismo, certo? Eu vejo dessa forma. Inclusive, quem fala, o Peter Kell fala, tipo, em alguns nichos, cara, tem, por mais que, sei lá, por exemplo, nicho de remover ruga, ele fala que é o skincare, porque, por exemplo, o dark spot, essas coisas até vende, mas o remover rugas, né, essas marcas de idade, acaba sendo um produto que vende muito mais que os outros. Embora seja um nicho muito, essa questão da beleza, da parte de, enfim, de skincare, engloba muitas coisas. Por exemplo, engloba dark spots, engloba, sei lá, aqueles que eles falam eye bag, né, aquelas coisas que fica debaixo do olho. Enfim, tem várias pequenas dores, né, que a pessoa vai ter ali naquela parte. Mas tem um ponto específico que vai ser o que vai carregar a empresa. Então, vocês precisam entender que, às vezes, cara, vale muito mais a pena tu focar naquilo, sabe? Tipo, tu sabe que vai carregar a tua empresa para frente. Naquela que é a dor, né? Resumindo. Yeah, show. Irmão, top, top live. Estou ansioso que você venha aí para Portugal, pá. Agora falando aí um pouco de outros assuntos. Vai ser bom, cara. Vai ficar aqui pertinho. Caldas é mesmo aqui ao lado, cara. É 15 minutos de carro. Lisboa é 1 hora daqui também. Dá para fazer aí umas paradas boas. Eu, por mim, eu iria para Caldas aí, por ser mais tranquilo até que Lisboa, porque eu gosto de estar perto da cidade, mas não dentro da cidade, certo? Mas eu gosto de estar muito por uma cidade grande para ter o que fazer, né? Não ter que dirigir 2 horas de carro para Olha conseguir. Cascais também. Cascais também é bom e é ao lado de Lisboa. Eu tava olhando Cascais lá, mas tipo, cara, para mim, assim, o que mais está pegando agora, que eu tô um pouco preocupado, é a questão dos aluguéis, porque falam que os brasileiros aí fazem muita sacanagem com os aluguéis em Portugal, então a galera aí fica com receio, né, de alugar para brasileiro, e aí precisa, tipo, cara, precisa ter fiador, precisa ter um monte de coisa, e tem muita concorrência, digamos, muita gente que quer alugar, né, tem uma escassez de imóveis aí. Tô na luta atrás disso agora, né? Mas a gente acha aí sempre alguma coisa. Cara, depois pode lançar aí um PLRzinho de como vir para a Europa. Com tudo explicadinho, passo a passo. Você como especialista. Pior que, pior que dá. Se o cara ganha grana online, dá. Dá? Não tem. Cara, eu conheço um cara que fez um lançamento disso e foi um lançamento bom, cara. Um brasileiro vendendo em Portugal, ajudando como vir para a Europa, basicamente. Como funciona a regulamentação de infoprodutos na União Europeia? Cara, vamos só responder a mais uma, duas e depois vamos fechar aqui a loja, que aqui já é 00:40 em Portugal e eu preciso de dormir também. Mas, basicamente, cara, aqui a Europa não é Wild Wild West como no Brasil, tá? Não é o... Como é que eu digo isso em português? Wild Wild West. Sei lá, a selva. Whatever. Entenderam? Cara, aqui eu tenho um amigo meu que logo no início ele entendia bastante finanças e pensou, vou lançar uma oferta de investimentos. E ele fez uma oferta em que ele era o especialista de investimentos. E está, sei lá, 3, 4 anos, se calhar. Foi processado. Tá? E foi uma promessa bem simples que ele fez. Tá? Não foi uma promessa tipo essas ofertas de renda extra no Brasil. Foi uma promessa bem simples. Mas alguém viu o criativo e falou, cara, vou falar de você à autoridade, não sei do quê. Foi notificado. Depois acabou por se safar, não aconteceu nada, que ele mandou o website abaixo. Mas foi notificado logo, em menos de um mês. Tá? Então, há nichos, há mercados que eu não mexo na Europa. Eu nunca comecei uma operação de encapsulados na Europa precisamente por causa disso, cara. Não é como nos Estados Unidos, por exemplo, que tudo o que é preciso é um aviso legal lá em baixo falando estas claims, estas promessas não foram aprovadas pela FDA, que é a entidade reguladora lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos basta você botar isso e pode, sei lá, basear o seu marketing em estudos que você encontra, que podem ser credíveis, ok? E pode usar isso como claims nos seus produtos, mas como ainda não foram aprovadas pela FDA, não é que sejam totalmente legítimas. Mas basta esse aviso legal que pode vender sem problemas. Cá na Europa não há disso. Cá na Europa você tem uma base de dados em que você tenta submeter coisas novas para novos estudos e 99% são rejeitados. Cá na Europa
tem uma lista muito reduzida de coisas que você pode usar no seu marketing, referente a certos produtos, tá? Por exemplo, a curcuma. A curcuma é o anti-inflamatório natural mais potente que existe. É ótimo para solucionar tudo e mais alguma coisa. Eu tinha bastantes dores crónicas de antes, comecei a tomar curcuma e passou. Eu sei que funciona, de facto, mas você não está aprovada. Essa claim cá em Portugal, na Europa, não está aprovada. Você não pode dizer que vai reduzir a inflamação usando curcuma, tá? Apesar de ser verdade, ok? Não pode dizer isso. Vai dizer isso, vai ser processado no instante, tá? Não é como no Brasil que pode dizer tudo o que quiser ou como nos Estados Unidos que basta um aviso legal. Isto no caso de encapsulados. Por isso é que eu nunca vendi encapsulados na Europa, por causa disso, muitas regulamentações. Infoprodutos, igual, depende do seu mercado, ok? Então, saúde precisa ter algum cuidado, ok? Cuidado com as promessas que faz doidas e etc. Finanças, não toque, depois ver isso do caso do meu amigo, tá? Há outros mercados que é mais tranquilo, relacionamentos, por isso é que eu falei que relacionamentos é um bom nicho para começar na Europa, espiritualidade, tá? Porque você pode fazer uma claim, mas quem é que vai comprovar se isso é verdade ou não? Faça isto que vai ter mais sucesso com as mulheres. Vem aqui o senhor do ministro, não sei o quê, e vai testar aquilo e ver se realmente teve mais sucesso que as mulheres. Não, não dá, entendeu? O cara não vai falar uma frase, o ministro, para as minas na rua e ver se pega mais minas ou não. Não há como comprovar isso. Então é mais seguro, tá? Mas agora saúde e assim, eu não gosto de mexer muito cá na Europa. Cara, estava aqui a perguntar se conseguem enviar livros, qualquer coisa em PDF para a galera. Não sei se o Diogo estiver em português, ele pode me enviar, depois eu partilho, que é para ele não ter trabalho. Eu partilho com vocês. Cara, só tem inglês, né? Porque tu entende inglês, Diogo. Esses livros que mostrou aí. É tudo em Do John inglês. Carlton, yeah. E depois. Cara, eu vou ver se encontro esses livros aí para vocês, galera. E depois eu vou ver se encontro em português e partilho com vocês. Diogo, eu não quero roubar mais tempo aí a você. Tem que ir jantar, né? Provavelmente. Já estamos aqui 1h40. Os nomes. Eu vou escrever aqui. Kick-Ass. Kick-Ass. Tem o Kick-Ass do John Carlton e qual é que é o outro? É o Shortcut Copywriting Secrets do... Shortcut Copywriting Secrets, exato. Shortcut Copywriting Secrets. Tá, esses são bons para começar, ok? Para entender os elementos. Recomendação aqui do Arnold. Cara, se eu tiver mais alguma coisa para acrescentar, falar aí qualquer coisa. Cara, não me veio nada em mente agora, mas se tiver, a gente marca uma outra call aí e agrega um valor aí pro pessoal. Bater aí um papozinho top. Cara, galera, só para verem, há muitos killers neste mercado que vocês não têm a noção, tá? Só porque não ficam postando o tempo todo. E eu sei que o Arnold já treinou vários copywriters que escalam várias ofertas e que são conhecidos, tá? E foi o Arnold o responsável por os meter neste mercado, há uns tempos atrás. Consigo pensar de cabeça logo dois. Que me falaram, que aprenderam com você, inclusive. E então, galera, só porque o cara não posta, tem ali 0 posts no perfil dele, não quer dizer absolutamente nada. Às vezes os mais calados são os que têm mais resultados, porque estão ocupados com a operação deles. Tá? Pior que, olha, passo o dia inteiro trabalhando aqui, não dá nem tempo de pensar em coisa bem... Acho que, assim, quando eu estou muito ativo no Instagram é porque eu não estou trabalhando muito. Um dia vira aí guru, um dia. Vira aí guruzão. Um dia o Arnold acorda, vou ser guru. Um dia ainda vou abrir algum treinamento, um workshop, alguma coisa, mas assim, vai ser por hobby, porque eu quero, tipo, transmitir conhecimento, tá ligado? E não pelo dinheiro. Tipo, é mais por isso. Precisamente. Arnold. Espetáculo. Tá bom, galera. Obrigado por terem vindo. Espero que tenham gostado. Tá? Podem mandar aí uma parada aí no chat, aí para motivar aí a malta. E espero que tenham gostado. Foi bom demais estar aqui batendo um papo com o Arnold e com vocês. Está assistindo. E é isso. Está na hora de ir dormir aqui. E o Arnold tem que ir jantar. Ele tem que ir jantar, eu tenho que ir dormir. Bem, galera. Obrigado, sim. Obrigado a todos. Estamos juntos. Olha, o Tiago estava a dizer que se tu puder enviar o material para ele, Tiago Sousa, que ele traduz e distribui com a galera. Vou ver se eu acho aqui o PDF que eu imprimi e nunca mais, né? Nunca mais vi. Eu tenho eles em PDF também, eu mando para ele. Valeu aí. Até tenho em audiobook, inclusive. O que é eu ouvi em audiobook.
Tá. Galera, Arnoldo, bom jantar. Tamo junto. Valeu, tamo junto aí. Boa noite. Obrigadão aí pelo convite, Bernardo. Um abraço aí pra Tchau. você. Abração.